Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Despertar no mundo de cultivo. Capítulo 421. Explorando a academia. Após o incidente do dia anterior, Lotur continuou com sua rotina de treinar suas profissões e seu corpo. Mas como não possuía cultivo da alma, finalmente chegou a um ponto crítico em duas de suas profissões. Lotur precisava da parte espiritual do cultivo necessária para desenvolver suas habilidades e produtos, elevando suas características em inscrições e alfaiataria. Devido a essa limitação que ele eventualmente sentiria em sua arte do veneno, medicina e alquimia, ele não seria capaz de continuar evoluindo nessas áreas. Pelo menos não até que ele tivesse resolvido o problema referente à sua alma. Como ele já havia aprendido o máximo de teoria possível, sem saber como era usar sua alma para essas atividades, não seria capaz de aprender mais. Mesmo que continuasse a ler a teoria e tivesse o entendimento necessário para aprender, não seria suficiente. Foi como aprender a nadar em um livro, sem ter a chance de entrar na água. Então, sem poder experimentar a prática de ajustar seu conhecimento teórico com a realidade de seu corpo na prática, Lotur chegou a esses gargalos. Agora ele teria que colocar seus estudos dessas profissões em hiato temporário e, naturalmente, concentrar mais tempo em outras atividades. E com isso, ele já começava a treinar mais com a esposa para tentar elevar suas outras características físicas além da constituição. Ele já havia feito isso na noite anterior e sentiu que seu progresso estava se tornando mais rápido. Seu progresso não foi apenas mais rápido que o de suas esposas, pois elas vivenciaram melhorias muito mais significativas do que ele diariamente. De qualquer forma, quando acordou de manhã, Lotur cuidou de sua esposa antes que os dois fossem se preparar para irem juntos à academia, algo que Victoria havia prometido que faria hoje. Enquanto se vestiam no quarto, Lotur perguntou: "Como está seu progresso com os cristais que lhe dei?" Ao ouvir isso, Victoria se virou enquanto abotoava a camisa. "Muito bem, já absorvi 2 deles." Lotur ficou satisfeito com essa informação, imaginando que ela melhoraria seus poderes rapidamente por causa desses cristais. Muito bom. Isso a deixará bem perto do nível 14. Com isso, não demorou muito para que os dois partissem para a academia. Logo conhecendo Annaliese e seguindo juntos sob os olhares dos alunos que os invejavam ou os odiavam de alguma forma. Após as aulas da manhã, chegou o intervalo do meio-dia nesta instituição de ensino. Com isso, Lotur e Elke partiram em direção ao setor 6. A Academia Estrela da Manhã era enorme, semelhante a uma cidade, com prédios para ensino, treinamento, lojas, etc. Havia um pouco de tudo lá, incluindo áreas para as facções desta instituição. Como esse local era subdividido em 6 grandes seções, e os líderes de cada uma dessas seções eram alunos do setor 6, a sede dessas subdivisões ficava justamente nessa área da academia. O setor 6 ficava no centro deste complexo de edifícios, entre as 5 primeiras seções ao redor deste local, posicionadas como se fossem as pontas de um pentagrama. Cada ponta do pentagrama tinha suas áreas de influência, onde estavam as estruturas necessárias para a vida local, como lojas, salas de aula, bibliotecas, refeitórios, banheiros e praças. Isso podia ser observado em todos os setores, como se observa em uma cidade onde lojas e serviços se espalhavam por toda a cidade. Mas assim como nessas cidades, os melhores serviços estavam no centro, na parte nobre da área. Era lá que ficava a direção da academia e também onde os alunos mais talentosos e poderosos eram ensinados. O dormitório da academia também não ficava longe, pois era um prédio grande em formato de triângulo, entre o setor 1 e o setor 5, com uma de suas entradas no setor 6. Lotur já conhecia esta área porque precisava cumprir suas responsabilidades atuais neste setor. Por isso, ele rapidamente se dirigiu à vila da facção, naquela área central da academia. Este lugar não ficava longe do dormitório, entre eles, o setor 5, o setor 4 e o centro desta área. Era ali que a maioria dos estudantes envolvidos em facções se encontravam, então fazia sentido que a vila estivesse nessa posição. Com isso, Lotur e Elke logo estavam naquele lugar que parecia um condomínio de casas normalmente visto em cidades da terra natal daquele terráqueo. Havia várias árvores nas ruas. Eram tão altas e frondosas que qualquer pessoa que passasse por ali pensaria que se tratava de uma vila, e não do interior de uma academia dentro de uma cidade com mais de 500 mil de habitantes. Lotur viu os símbolos em casas que pareciam mansões, algumas melhores que outras com mais ou menos movimento, e ouviu Elke falando sobre esses lugares para ele. Lotur, essa é a sede da facção Penas Draconicas. Ela apontou na direção de um dos maiores prédios daquela rua, a facção liderada por membros da família Valdial. Lotur viu alguns rostos familiares nas proximidades daquele lugar, mas não parou por aí. Em vez disso, percebendo a realidade daquele lugar, ficou um tanto curioso. Elke, há mais do que apenas facções aqui? Porque tenho a impressão de que algumas dessas subdivisões estão aqui para servir as outras. Ele acabará de ver pessoas de diferentes facções entrando e saindo de outros prédios nas redondezas. Alguns lugares até pareciam mais lojas do que sedes de facções. Elke então explicou ao seu homem: algumas facções são pequenas. Então elas prestam serviços a outras facções para obter mais missões e recursos. Por outro lado, existem facções especializadas em profissões espirituais. Por exemplo, a Penas Verdes é uma facção de alquimistas e mestres de venenos. Assim, eles prestam seus serviços a facções que precisam da ajuda dos itens desses profissionais em troca da participação em missões. Ele então perguntou a ela: e por que esses profissionais não se juntam às facções que podem fazer isso? Não seria mais simples para eles? A ruiva respondeu: em certo sentido, sim. Mas não é tão simples assim.
Essas facções não são apenas grupos de pessoas que cumprem missões juntas e ganham pontos de mérito. São grupos com afinidades semelhantes que muitas vezes têm ambições que só nessas facções alguém poderia realizar. Por exemplo, Apenas Verdes permite que seus membros aprendam níveis avançados de alquimia e arte de envenenamento, estimulando o desenvolvimento dessas profissões. Isso é algo que não acontece em outras facções comuns. Ao mesmo tempo, esta facção se esforçaria muito para desenvolver algo relacionado a essas duas profissões, enquanto outras não se esforçariam tanto para desenvolver algo semelhante. Então, um alquimista ou mestre de venenos poderia ter muitas vantagens naquela facção, enquanto em outra seria apenas um cultivador com habilidades diferentes. Ela terminou de explicar. Entendo. Lotur murmurou, percebendo a lógica por trás desses micro-organismos dentro daquela instituição. Então, os dois passaram em frente à sede da maior facção desta academia, as Penas Angélicas. Capítulo 422. Os mais fortes da academia. A Penas Angelicais era enorme, com mais de 300 estudantes em suas fileiras, todos eles estudantes dos setores 4, 5 e 6. Ao mesmo tempo, os líderes dessa facção eram quase tão fortes quanto os patriarcas locais. Pessoas que logo se tornariam líderes de suas próprias organizações após a formatura. A maioria dos alunos do setor 6 estava entre os níveis 10 e 12, mas monstros acima do nível 12 existiam lá. A maioria desses indivíduos eram líderes de suas próprias facções, sendo o mais forte de todos o de nível 14, o atual líder das Penas Angélicas. Mas essa pessoa não era mais talentosa que Victoria, como alguns poderiam pensar. Apesar da diferença de nível, essa mulher era cerca de 5 anos mais velha que a esposa de Lotur e, portanto, tinha uma grande vantagem. De qualquer forma, ela não era a única cultivadora mais forte que Victoria naquela facção, pois havia pessoas naquele grupo que podiam superar Victoria. Lotur observou aquele lugar cheio de guerreiros espirituais indo e vindo, surpreso com tantos cultivadores poderosos ali. Este grupo é convincente, murmurou ele, após assobiar em agradecimento. O grupo da Victoria consegue competir com este? É o que então disse. A facção de Victoria tem muito menos membros, mas todos são talentosos e têm poder de combate acima de seus níveis de cultivo. Isso não é algo visto em outras facções. Penas Angelicais, por exemplo, tem muitos membros que são apenas guerreiros mortais. Por outro lado, esta facção tem excelentes conexões. Em contraste, Apenas de Gelo tem problemas com a família Frost. Entendo. Lotur continuou observando o lugar até que viu uma mulher de cabelos brancos e olhos dourados saindo daquela mansão, acompanhada por outros 3 cultivadores de alto nível. Nome: o cultivo da alma, nível 14, a cultivo corporal, nível 11, força, 66,6 constituição, 71,1 destreza, 69,6 agilidade, 68,6 alma. Esse é o líder desta facção? Ele perguntou à mulher. É o que viu aquela linda mulher de pele branca, vestida com uma roupa rosa e com lábios vermelhos como cerejas. Essa é a líder das Penas Angélicas, Larissa Carstensen. Carstensen, de onde é essa família? Por que nunca ouvi falar dela? Perguntou ele, surpreso ao ver aquela beldade o encarando. A Academia Estrela da Manhã não aceita apenas nobres e subordinados da nobreza da província. Ela também aceita pessoas de fora desses círculos sociais. Acontece que há poucas vagas para forasteiros competirem, e a maioria dos indivíduos que as recebem são cultivadores muito talentosos. Portanto, mesmo eles não são muito conhecidos fora do setor 6. Quanto a esta organização, a família Carstensen não é uma nobreza provinciana, mas uma casa burguesa, disse ela, explicando o básico a Lotur. A casa Carstensen não era exatamente um poder daquela província, mas uma organização estabelecida entre 2 subdivisões do império. Como não havia restrições quanto à origem dos alunos daquela academia, não havia problema para alguém com tal formação estudar lá. De qualquer forma, poderes como a família deste jovem líder conseguiam enviar membros para academias como essas de tempos em tempos. É claro que não era fácil, visto que não tinham os privilégios da nobreza. Ainda assim, como algumas dessas organizações eram tão ricas ou até mais ricas que as casas nobres, também não era impossível. Como Lotur suspeitava, os mais poderosos do império não eram aquelas organizações ou indivíduos conhecidos. Em vez disso, os poderes econômicos se mantinham distantes da maioria dos jogos políticos locais. Essas potências econômicas dispunham de todos os meios necessários para estimular o talento de seus membros, considerando suas limitações locais. Assim, boas sementes surgiam de tempos em tempos entre eles. Esse foi o caso de Larissa, uma mulher que não era tão talentosa quanto Victoria, mas que não estava tão distante da esposa de Lotur nesse aspecto. Então é isso. Lotur murmurou pouco antes que a mulher se aproximasse dele e o reconhecesse. Você é Lotur Ritter? Ela perguntou com sua voz angelical, que parecia reverberar como se harpas estivessem soando quando ela falava. Lotur sorriu para ela, notando que em termos de beleza, ela só perdia para Victoria, entre todas as mulheres que ele já vira neste mundo. Sou eu. E você? Meu nome é Larissa Carstensen. É um prazer conhecer alguém tão proeminente quanto você, Lotur. Ela estendeu uma das mãos para ele apertar, sorrindo de volta para o homem. Enquanto isso, os jovens que acompanhavam a mulher, 2 homens e uma mulher, olhavam para Lotur com expressões estranhas no rosto, ignorando totalmente a presença de Elk. Mas Elk também não estava prestando atenção neles. Seus olhos estavam focados apenas em Larissa. Lotur acenou com a mão de uma das mulheres e a ouviu perguntar. Você deve estar aqui para se juntar a uma das facções, certo? Então, por que não se junta à minha facção? Não vou limitá-la de forma alguma. Ao ouvir isso, Lotur sorriu, mostrando seus dentes perfeitos para aquelas pessoas. E a minha esposa? Seria uma grande traição da minha parte me juntar a uma facção oposta à dela. Os 2 lados fizeram um silêncio momentâneo após essas palavras até que Analiese apareceu, correndo em sua direção. Ei!
Hienas, deixem meu cunhado em paz, gritou ela para o grupo oposto. Annaliese pode ser fraca comparada àquelas pessoas, mas ela teve coragem suficiente para falar com elas por causa de sua irmã. Larissa e seus seguidores olharam para Annaliese, sem dizer nada a ela enquanto se moviam novamente. Pense bem, Lotur. Será mais interessante para você estar perto de pessoas que possam te ajudar, comentou a mulher de cabelos brancos enquanto se afastava e acenava com uma das mãos para ele. Victoria já é sua esposa. O que ela pode acrescentar de novo à sua vida? Com essas palavras, ela saiu enquanto seus companheiros começaram a questionar. Irmã mais velha, por que você quer trazer Lotur para a nossa facção? Ele vai se juntar às penas de gelo. A única mulher além de Larissa naquele grupo perguntou, curiosa. Mas Larissa sabia de coisas que os três ainda não sabiam. Lotur fez um estardalhaço há 2 dias sobre algo que poderia interessar até a minha família, contou ela, fazendo-os abrir a boca de surpresa. Você está falando sério? Por que eu não ouvi nada disso? Perguntou um dos 2 homens, sem acreditar que Lotur pudesse fazer algo assim. Sim, ele ganhou alguns milhões de moedas de prata vendendo um projeto que ainda nem saiu do papel. Ela respondeu, falando sobre o que ouvirá de seus observadores e contatos locais. Sua família tinha relações com vários poderes nobres naquela província. Então não foi difícil para ela obter informações precisas sobre o projeto automobilístico de Lotur. Ela não conhecia os detalhes mais importantes do carro de Lotur. Mesmo assim, Larissa sabia que ele havia conseguido criar uma carruagem independente movida a tração animal. Considerando o potencial de tal coisa, essa mulher não pôde deixar de sentir as vantagens de se aproximar do jovem Ritter. Capítulo 423. Entrando em penas de gelo 1. Pelos padrões deste mundo de cultivo, alguém com cerca de 20 anos ganhando milhões de moedas de prata em um negócio era semelhante a uma pessoa da mesma idade na Terra acumulando $1 milhão. Não era impossível. Alguns conseguiam, mas era extremamente raro, algo que menos de 0,01% da população conseguia. Então a conquista de Lotur foi bastante impressionante, algo que fez aqueles 3 jovens olharem na direção para onde Annaliese estava levando ele e Elke no momento. Isso é realmente impressionante. Um dos homens murmurou enquanto se lembrava de quão populares eram os rumores sobre Victoria se casar com um imprestável até semanas atrás. E o que você quer com ele, Larissa? Perguntou o mesmo indivíduo de cabelos pretos e bigode farto ao líder da facção. A bela mulher de cabelos brancos desviou o olhar e disse, quero entrar em contato com ele para conseguir uma parte deste negócio. Se ele se juntasse à nossa facção, seria mais fácil para mim. Mas há outras maneiras. Você queria que ele se juntasse a nós? Perguntou a mulher do grupo, de cabelos castanhos iguais aos de Victoria e Annaliese. Sim, não seria ótimo ter alguém assim na família que vamos criar? Perguntou o cultivador de nível 14. Assim como essas outras pessoas, Larissa não fazia parte da nobreza e sua família era uma potência burguesa. Mas havia benefícios na nobreza que interessavam a essas pessoas. Portanto, elas tinham interesse em formar uma organização nobre juntas. Eles puderam formar sua organização e ascender à nobreza porque suas famílias não estavam interessadas em se exibir, mas não limitaram seus membros. Por outro lado, todo indivíduo que quisesse realizar um trabalho neste mundo sem ter que fazê-lo ele mesmo precisava pelo menos de meios para que outros o realizassem. Casas como a de Larissa às vezes usavam suas conexões com outros poderes para isso. Mas em outros casos, permitiam que seus membros criassem novas organizações para servi-los de alguma forma. Essa era uma das 2 maneiras pelas quais uma casa nobre surgia, então famílias poderosas iniciavam ramificações em áreas mais distantes de seu núcleo. Quanto à vantagem de fazer isso? Simples, nem todos em uma família têm a chance de liderar, têm os melhores recursos, etc. Ao criar uma organização e usar seus contatos para desenvolvê-la e elevá-la à nobreza, alguém como Larissa poderia obter uma boa posição e recursos com relativa facilidade. Isso, é claro, não significava que ela não pudesse continuar a crescer dentro da família Carstensen. Pelo contrário, ela poderia usar uma nova organização para crescer mais rápido e alcançar o que era necessário para progredir dentro de sua família original. Essa era a vantagem de alguém talentosa como ela fazer tal coisa, o que justificava não apenas ela, mas figuras proeminentes, de fazer isso. Um exemplo de alguém que fez a mesma coisa que esta jovem planejou foi o pai do atual Duque de Lin, o criador da família Valdial. Aquele homem fazia parte de uma família mais proeminente. Graças ao seu talento e às conexões que possuía durante seu tempo na academia, ele havia conseguido o necessário para fundar sua organização. Décadas depois, essa organização foi reconhecida como uma família nobre, tendo então alcançado a mais alta posição de nobreza dentro de uma província durante a geração de seu filho. Quanto àquele homem, depois de desfrutar por muito tempo da posição de patriarca de Valdial, ele retornou à sua terra natal e melhorou significativamente sua posição. Claro, ele fez um trabalho sólido, então hoje a família Valdial estava na esfera de influência daquele poder, e ele ainda recebia dividendos de sua criação. Esse era o objetivo de Larissa e dessas pessoas. Então, considerando o potencial que o projeto do veículo de Lotur tinha, essa mulher queria que ele fosse associado a ela para que sua jornada fosse encurtada. De qualquer forma, os 3 concordaram que Lotur poderia acrescentar muito se fosse tão talentoso quanto todos andavam dizendo ultimamente. E se aquele projeto que Larissa descobriu fosse realmente tão importante quanto ela pensava, valeria a pena tê-lo ao lado deles. Mesmo assim, acho que ele vai se juntar à facção de Victoria. Aliás, ele deveria começar o processo agora mesmo, disse o segundo mais forte, sentindo que seus esforços seriam inúteis. É verdade, Larissa. Não podemos competir com a esposa dele. Ela ouviu isso e disse, veremos.
De qualquer forma, mesmo que ele não aceite, daremos um jeito de trazê-lo para o nosso lado. As moedas são o que levam os cultivadores ao limite. Enquanto esses indivíduos falavam sobre Lotur, esse sujeito chegou em frente à mansão de penas de gelo. Ao chegar lá, Analiese prontamente lhe apresentou o lugar. Lotur, está a facção da minha irmã. É o lar da facção número 2 desta academia, onde, com menos da metade dos cultivadores da número 1, podemos competir por boas missões para nossos membros. Lotur assentiu, notando que isso era realmente verdade. Embora houvesse menos pessoas lá do que na sede da Penas Angelicais, e este lugar fosse muito menor, era um fato que a qualidade média dos cultivadores era maior. Com exceção de Analiese, que aliás, estava quase no segundo estágio, todos ali eram guerreiros espirituais. Lotur viu isso através do sistema e da capacidade visual que podia lhe mostrar as pessoas através das paredes daquela mansão. Então Analiese apresentou a mansão a ele e Elke. Nossa facção consiste em um salão de missões, um posto de membro, um escritório administrativo, um escritório comercial, um cofre e salas diversas. Aqui nosso foco não é ensinar nossos membros, mas as salas diversas podem ser usadas para treinamento, ensino teórico ou planejamento de grupo. Facções eram grupos grandes com propósitos semelhantes, mas dentro desses grupos havia subdivisões menores. Afinal, era impossível embarcar em uma missão com todos os membros da facção ao mesmo tempo. Então existiam vários grupos em facções como essas que precisavam de espaços para discutir estratégias e coisas assim. Classificação? Lotur questionou. Ah, é verdade. A academia tem um ranking, né? Analiese olhou para Lotur e explicou. Então, nós apenas replicamos esse ranking com nossos membros. Usamos isso para definir a relevância dos membros para missões e coisas do tipo. Tá? Então é isso. Lotur olhou para o ranking e viu o nome de sua esposa em primeiro lugar, enquanto o de Analiese ficou um pouco abaixo, 124º. Então ele e Elke seguiram Analiese até encontrarem uma velha conhecida, a melhor amiga de Victoria, Karen 1. Ao ver aquela linda mulher que não via há séculos, Lotur olhou para o status dela e viu que Karen havia melhorado um nível. Nível 11, hein? Parece que te superei, hehe. Capítulo 424. Entrando em Penas de Gelo 2. A cultivo da alma, nível 11. Cultivo corporal, nível 10. Força, 51,9 Constituição, 55,6 Destreza, 52,8 Agilidade, 53,4 Alma. Lotur observou o estado da melhor amiga de Victoria, notando as melhoras que a loira havia apresentado desde a última vez que a vira. Como ele a havia superado em alguns aspectos, Lotur se sentiu bem ao ver essa pessoa e ao mesmo tempo perceber a diferença entre ele e pessoas com quem não se deitava. Por causa de Elke, Analiese e Victoria, ele normalmente não conseguia perceber o quão impressionante era sua velocidade de cultivo. Mas quando estava na presença de pessoas como Karen, sentia que estava caminhando por este mundo mais rápido do que seus pesadelos imaginavam. Aquela mulher também notou as melhoras em Lotur, embora não conseguisse compreender os poderes do sujeito. É bom vê-lo novamente, Lotur. Ela sorriu para ele, sabendo que sua amiga já havia se entregado inteiramente àquele homem. Mas ao notar o quão bonito, distinto e talentoso ele era, ela ficou feliz pelo amigo e até um pouco invejosa. Não seria impossível para ela estar na mesma cama que o homem de sua amiga. Não pude vê-lo na conferência provincial porque estava resolvendo alguns problemas com minha família, mas ouvi dizer que você se saiu muito bem. Ela conversou com ele por alguns momentos, às vezes entretendo Analiese e Elke, mas se concentrou naquele belo homem de cabelos prateados. Essa mulher pertencia a uma família de fora da província de Lin, então naturalmente ela havia participado da conferência provincial de sua terra natal, não daquela região. Por isso, ela esteve ausente daquela competição importante e só recentemente retornou à Academia Estrela da Manhã. Enfim, vocês estão aqui para participar do Penas de Gelo? Perguntou a loira depois de algum tempo conversando com o grupo de Lotur. Sim, acho que está na hora de nos juntarmos a uma facção, disse ele a ela. Mas então Karen olhou para Elke e disse, teremos um problema com a jovem senhorita Becker. Ela ainda está no setor 2, então não passará no requisito de facção. Não se preocupe com isso. Vamos avançar um setor antes de entrar oficialmente nesta facção, comentou Lotur, já sabendo que tal coisa seria um problema. Ele e Elke estavam se preparando para realizar missões a fim de reunir os pontos de mérito necessários para o exame de ascensão de setor. Então, para eles, isso não seria um problema. Ele tinha responsabilidades como alguém do setor 6 e não teria problemas em se juntar a essa facção. Mas ele ainda precisava ascender do setor, como fizera, já que esse era seu desejo inicial. Por isso, Lotur se coloca na mesma situação que Elke. Karen entendeu isso e não disse mais nada sobre o assunto, sem se dar ao trabalho de explicar o que aconteceria com eles. Victoria me disse que você viria aqui hoje para se juntar à nossa facção. Então vou começar o procedimento com você. Lotur sorriu ao ouvir isso, entendendo por que aquela mulher tinha vindo até eles e percebendo que não era uma coincidência. Tudo bem. O que temos que fazer? Perguntou ele enquanto seu grupo seguia os passos da mulher por uma grande escadaria central naquela mansão. Karen então explicou, para entrar em uma facção, 2 procedimentos precisam ser concluídos. O primeiro é completar uma missão em equipe, que acontece uma vez por mês. Então, todos os interessados em se juntar a uma facção em um determinado mês devem participar dessa missão que sempre acontece no primeiro fim de semana de cada mês. Disse ela ao perceberem que teriam pouco mais de uma semana para tal missão. Ela continuou, esta missão precisa ser concluída sem baixas. Caso contrário, todos os envolvidos ficarão impedidos de ingressar em uma facção por 6 meses. Lotur e Elke assentiram, já conhecendo as regras. Então, ouviram. Com a missão concluída, qualquer aluno daquele grupo poderá competir pelas vagas da facção que escolheu, participando do processo seletivo da facção.
E o que teremos que fazer sobre esse processo de seleção? Perguntou Elke. Karen então disse, você precisa cumprir alguns requisitos. Primeiro, você precisa estar pelo menos matriculado no setor 3 e ser um guerreiro. Depois disso, você terá que passar por uma entrevista, uma partida amistosa com um veterano da facção e obter a aprovação de pelo menos metade dos membros do nosso conselho. Entrevista? Conselho? Lotur repetiu essas palavras, curioso para entender o funcionamento daquela facção. Analiese então disse, Lotur, a facção tem membros comuns, guerreiros e membros do conselho. Essas subdivisões servem para facilitar a alocação de missões, a formação de grupos e a subdivisão de responsabilidades dentro da facção. Normalmente não precisamos agir como uma organização fora da academia, mas em certos momentos da competição, precisamos agir como uma. Portanto, é necessária uma hierarquia para enfrentarmos melhor os nossos adversários. Karen assentiu. O conselho é o cargo mais alto que alguém em nossa facção pode alcançar, abaixo da posição de líder. É responsável por aprovar novos membros, administrar assuntos essenciais e lidar com a papelada relacionada às missões. É composto por 12 membros, todos estudantes do setor 6, com cultivo de pelo menos segunda revolução. Analiese então disse, você terá que passar por uma entrevista e depois lutar com um deles. Assim, eles decidirão se vale a pena ou não adicionar você à facção. Lutar contra os cultivadores da segunda revolução? Perguntou Elke, pensando que seria muito exigente. Como vou fazer isso? Não se preocupe. Os membros do conselho sempre lutam usando poder equivalente ao dos candidatos. Então a luta não será injusta, disse Karen, tranquilizando a ruiva enquanto os conduzia ao conselho, para onde Victoria havia ordenado que ela levasse aqueles indivíduos. Victoria tinha confiança de que Lotur conseguiria cumprir a missão que a academia passaria para seu grupo. Então, ela já queria providenciar para que ele e Elke se juntassem a essa facção. Logo após a missão que aconteceria nos próximos dias, eles poderiam se juntar imediatamente a essa facção sem que ela tivesse que retornar a esse lugar só para isso. Ela era uma mulher ocupada que não podia estar na academia todos os dias. Karen disse isso a Lotur e Elke pouco antes de abrirem as grandes portas do salão central da mansão, onde um grupo de 12 pessoas já os esperava. Ao chegar lá, Lotur imediatamente viu um grupo de 8 mulheres e 4 homens sentados ao redor de 2 mesas semelhantes em formato de arcos. Entre esses 2 arcos havia um espaço do tamanho de um tapete de luta livre, onde os jovens que seriam entrevistados e testados geralmente ficavam diante desse conselho. Todos naquela sala olharam para o grupo de Lotur depois que Karen abriu as portas, com aquela mulher e Analiese se afastando deles. Um foi para um dos assentos ao redor daquelas mesas, e o outro esperou ao lado da irmã. Com isso, Lotur e Elke caminharam até o centro daquela área. Capítulo 425. Entrando em Penas de Gelo 3. Victoria estava sentada em uma pequena mesa em frente à porta daquele salão e entre 2 extremidades daquelas mesas em forma de arco. Lotur piscou para ela e perguntou, o que vamos fazer aqui, querida? As pessoas da área ao redor ouviram isso e não gostaram muito, pois respeitavam muito Victoria e não gostavam que ninguém falasse com ela daquele jeito. Isso era particularmente verdade para os homens de lá, admiradores de Victoria, que a perseguiram até que um imprestável apareceu meses atrás e se casou com ela. As expressões daquelas pessoas ficaram feias. Victoria percebeu isso, mas mesmo sabendo que talvez seu marido devesse ser mais formal naquele lugar, não conseguiu corrigi-lo. Ela o amava e precisava daquele homem de uma forma que não se sentiria mais confortável tentando controlá-lo ou restringi-lo. Então ela respondeu, você pode se apresentar aos membros do conselho e declarar seus objetivos aqui. Continuaremos depois disso. Lotur sorriu e olhou para as pessoas ao redor. Bem, meu nome é Lotur Ritter, sou o marido da sua líder e estou aqui para me juntar às Penas de Gelo. Quanto ao meu objetivo, bem, é usar este grupo para obter acesso às missões mais importantes da academia. As pessoas naquele grupo de 12 indivíduos abriram a boca, surpresas com a honestidade de Lotur. Era de se esperar que em uma situação como essa, a pessoa em sua posição tentasse esconder esse objetivo e dissesse coisas boas. Por exemplo, ele deveria dizer que queria se juntar a eles por causa da afinidade, para lutar lado a lado com os membros daquela facção e crescer junto com ela. Mas Lotur foi direto ao ponto, sem palavras gentis. O quê? Como você ousa? Um dos homens ali presentes questionou Lotur enquanto ele se levantava do assento, irritado. Você só quer usar nossa facção? Uma das mulheres lançou um olhar feio para Lotur enquanto Karen escondia o rosto com as mãos. Claro, daria muito trabalho criar minha facção. Então, vou me juntar a uma que já existe para aproveitar os benefícios. Ele foi sincero. Farei isso enquanto ajudo minha querida esposa a melhorar a situação da facção dela. Ah? E como você pretende fazer isso? Perguntou outro homem com uma expressão de desgosto para Lotur. Está dizendo que consegue fazer algo que nem a primeira senhorita Frost conseguiu? Eu posso. Arrogância. Primeiro, senhorita Frost, lamento dizer isso, mas aquele homem é desagradável. A mesma pessoa que fez a pergunta disse isso enquanto olhava para Victoria. Acho que ele não tem afinidade com o grupo e só vai trazer discórdia para a facção. Victoria ficou em silêncio, observando na direção do marido e se perguntando por que ele estava dificultando as coisas. Lotur sorriu e desviou o olhar da aluna, depois olhou nos olhos de cada uma das belas mulheres ao redor daquela área circular. Você quer um membro competente ou uma amiguinha para brincar com você? Que diferença faz se eu não estiver dizendo as palavras bonitas que você quer ouvir? Essa facção ficará cerca de 50% mais forte comigo sozinha. Os 12 indivíduos ali olharam para Lotur e franziram a testa, sentindo que ainda não tinham visto toda a arrogância daquela pessoa.
Além da minha esposa, nenhum de vocês pode se comparar a mim. Lotur disse em voz baixa, fazendo com que todos ali começassem a ficar vermelhos. Até mesmo as mulheres bonitas que apreciavam muito sua aparência estavam começando a ficar irritadas. Quanto às 3 mulheres de Lotur, elas ficaram boquiabertas, vendo como esse cara irritava pessoas de diferentes personalidades. Ele continuou, falando para que todos ali presentes ouvissem sua voz. Tis, mesmo que todos vocês se unissem, não conseguiriam me derrotar. Não é de se admirar que minha querida esposa tenha que treinar tanto. Ela se deixou cercar por um bando de fracotes que não entendem as prioridades de um cultivador. Tis, calha a boca. Um dos homens ali não conseguiu mais conter a raiva e bateu com força na mesa à sua frente ao se levantar. Como ousa desrespeitar o conselho inteiro? Quem você pensa que é? Outro indivíduo acrescentou. Não pense que só porque você é o marido da líder da facção aceitaremos suas palavras irracionais. Retire o que disse, Lotur, disse uma das mulheres mais furiosas enquanto pegava sua arma para dar uma lição naquele indivíduo problemático. Enquanto Elke olhava de um lado para o outro daquele lugar, tentando entender a situação, Victoria apoiava o rosto em uma das mãos, envergonhada. Mas como sabia que Lotur realmente poderia derrotar todas aquelas pessoas, não o impediu. Quanto a esse homem, ele estava sorrindo para essas pessoas furiosas, gostando de ver que conseguia dominar essas pessoas com força. O objetivo de Lotur era irritá-los e forçá-los a agir contra ele para que pudesse rapidamente ganhar o respeito do grupo e não ter que lidar com questionamentos futuros. Ele queria ter um tempo tranquilo nesta facção, sem ter que lidar constantemente com pessoas em seu caminho. Então, para isso, ele mostraria a diferença entre ele e eles, para que essas pessoas entendessem que ele não era apenas o marido da líder da facção. Ele era tão forte quanto Victoria e exigia o mesmo respeito. E não havia nada mais rápido que uma luta para atingir seus nobres objetivos. Vamos! Lotur riu das pessoas ao seu redor, fazendo gestos provocativos e indicando que o atacassem. A essa altura, Elke já havia se afastado dele, enquanto Karen permanecia de pé, olhando estranhamente para Lotur enquanto ele indicava para ela se juntar à batalha também. Todos vocês deveriam vir. Não seria bom se alguém fosse deixado de fora e minha força fosse questionada, disse ele em tom provocativo. Karen ficou um pouco irritada com isso, tentando entender qual era o problema de Lotur. Mas como Victoria parecia estar permitindo tudo isso, ela fez o que o homem indicou. Enquanto isso, os outros membros do conselho pegaram suas armas e se prepararam para atacar Lotur usando suas habilidades físicas, já que não lhes era permitido lutar com suas habilidades espirituais ali. Lotur sabia disso, e foi por isso que ele não estava com seu cajado em mãos, sabendo que poderia lidar com 12 guerreiros espirituais usando apenas seu poderoso físico. Depois que eu derrotar todos vocês, seu grupo aprovará por unanimidade a entrada de Elke e minha nesta facção, disse ele, dando a entender a essas pessoas que aquilo era uma aposta. Se você vencer todos nós, farei questão de dar 10 voltas pela academia pelado. Um daqueles homens, cheio de raiva e ressentimento, disse isso em voz alta pouco antes de atacar Lotur. Os outros aproveitaram a oportunidade e também agiram, vários mirando em diferentes pontos do oponente enquanto fechavam as rotas de fuga de Lotur. Lotur não fez nada. Ficou parado, esperando o primeiro golpe atingir seu corpo. Capítulo 426. Entrando em penas de gelo 4. Mas ainda assim, enquanto o inimigo ficava chocado com quão duro era o rosto de Lotur, o jovem não se moveu e esperou pelos ataques dos outros oponentes. Os que o atacavam perceberam que algo estava errado. Mesmo assim, permaneceram confiantes, usando a lógica de que mais 11 indivíduos o atacariam, e ele acabaria sofrendo. O segundo atacou, e então o terceiro passou pela mesma coisa que os 2 primeiros, batendo em um corpo de ferro com tanta força que suas mãos doeram. Simultaneamente, o quarto indivíduo tentou chutar Lotur no peito logo após saltar no ar, pois sentia que poderia pelo menos mover seu inimigo. Mas Lotur permaneceu imóvel sorrindo diante de seu oponente, que não tinha força suficiente para machucar seu corpo. Lotur usou sua técnica defensiva porque só porque ele tinha uma constituição poderosa não significava que ele aceitaria os movimentos inimigos sem fazer nada. Mas mesmo que ele não ativasse essa técnica que daria um bônus em suas defesas naturais, como qualquer técnica desse tipo faria, essas pessoas ainda não seriam capazes de ir muito longe com ela. Então o quinto, o sexto e o sétimo oponentes também o atingiram, os 2 últimos simultaneamente, enquanto eles já começavam a ficar nervosos. Todos se levantaram para enfrentar Lotur após as provocações anteriores. Portanto, seria humilhante se este jovem nem sequer se movesse para encará-los. Dessa forma, eles começaram a agir mais vigorosamente contra Lotur, atacando simultaneamente para desestabilizá-lo. Até Karen tentou machucar Lotur chutando um dos braços dele, mas o resultado foi pior do que ela esperava. Ai! Ela expressou dor ao pular para trás, sentindo como se tivesse batido numa barra de aço com a canela. O desgraçado está nos machucando mesmo sem agir. Gritou a loira em sua mente, irritada com o comportamento de Lotur, que sempre fora gentil com ele. Então, um dos homens ali, que estava bastante irritado com Lotur, fez seu movimento simultaneamente enquanto uma mulher de cabelos pretos tentava acertar a parte de trás da cabeça do oponente. Este homem parou a menos de 2 metros de Lotur e então usou a perna direita para chutar na direção dos testículos do oponente. Lotur viu isso e sua expressão mudou, notando o pé direito do oponente indo em direção às suas joias. Isso é proibido. Ele finalmente se moveu. Quando Lotur se moveu, o homem sorriu momentaneamente por ao menos ter tirado seu oponente da posição inicial. Mas sua felicidade não durou muito. Em uma fração de segundo, Lotur se posicionou em um local favorável e chutou diagonalmente em direção ao peito do oponente de cabelos castanhos. Rachadura. No momento em que parte do corpo de Lotur atingiu o peito do inimigo, sons de estalo saíram dos ossos do membro do conselho. Quase simultaneamente ao barulho, todos notaram aquela pessoa uivando de dor. Ah, pai!
Na sequência desses sons, ele pousou próximo à porta daquele salão, chamando a atenção de todos ali e em outras partes daquela mansão. Até Victoria se levantou da cadeira ao ver isso, notando que Lotur tinha atacado pesadamente o oponente, que já estava tossindo sangue e perdendo a consciência. De jeito nenhum. Um dos outros homens no salão gritou surpreso, mal conseguindo acreditar que Lotur pudesse causar tanto dano a um deles com um só golpe. Se ele conseguiu fazer isso com um deles, conseguiria fazer com todos os outros. Para piorar a situação, Lotur nem sequer estava usando uma arma, algo que todos ali sabiam que ele usava quando lutava de verdade. Em outras palavras, ele ainda estava relaxando. Inacreditável. Ele deve ter quebrado várias costelas do Mark. Que monstro! Ele não foi tão forte assim na conferência provincial, comentou espantada, uma das mulheres que mais se opunham a Lotur. Ela pensou que Lotur ainda tinha a mesma proficiência em combate naquela época, durante a conferência provincial. Então ela estava disposta a agir, mesmo sabendo que ele era um bom lutador. Naquela época, Lotur já conseguia lutar contra pessoas do mesmo nível. Mas ele tinha muita dificuldade e geralmente tinha que lutar contra pessoas assim separadamente. Vários deles simultaneamente poderiam colocá-lo em perigo. Então essa mulher e outras ali cometeram o erro de pensar que o Lotur atual era o mesmo daqueles dias de competição. Bastardo, comentou Lotur enquanto olhava para o homem quase inconsciente caído perto da porta, com sangue escorrendo da boca e do nariz. Isso foi para te ensinar a me respeitar, seu verme. Pense bobagens de novo, e não será só isso que você vai sofrer. Lotur não tinha problema em lutar contra oponentes, sofrer lesões e ainda manter a cordialidade. Para ele, uma lesão causada por um treino amigável ou mesmo um desafio não era suficiente para criar ressentimentos. Mas um golpe baixo como esse era inaceitável. Dessa forma, mesmo encarando essa situação como apenas um treinamento especial para dominar aquelas pessoas, sem nenhuma intenção de criar hostilidades, ele se irritava com o comportamento de tal pessoa. Essas 11 pessoas ouviram as palavras de Lotur e se sentiram desconfortáveis em continuar, com medo de irritar essa pessoa e acabar pior do que Mark. Todos eram cultivadores talentosos em suas famílias e ocupavam boas posições na facção, o que lhes dava muito orgulho, mas não eram guerreiros que já haviam enfrentado diversas situações de quase morte, como Lotur. Além disso, a determinação e a personalidade desses indivíduos eram muito mais fracas do que as do jovem Ritter, que já havia morrido uma vez e sabia o quão valiosa era a oportunidade de viver e cultivar. Lotur era apegado à sua vida, ao que havia conquistado, e ansiava por alcançar seus objetivos e aproveitar a vida. Por isso ele era naturalmente intimidador para essas pessoas que viviam em silêncio, confiantes em suas posições. Dessa forma, com apenas alguns segundos de confronto, Lotur quebrou a vontade de seus oponentes. Quando ele se virou, ignorando o homem sangrando, alguns deles já haviam guardado suas armas ou estavam recolhendo suas auras. Ele viu isso em seus rostos e posições corporais, sentindo-se bem por ter resolvido a situação rapidamente. Parece que ninguém mais quer lutar comigo aqui, ele murmurou, mas todos ali o ouviram. Isso significa que você perdeu? Admita sua derrota. Não vamos parar até que cada pessoa consciente diga as palavras. Annaliese e Elke observaram Lotur dominando o conselho com a boca aberta enquanto sentiam sensações estranhas em seus corpos. Victoria estava quase intervindo na situação, mas então as pessoas naquele lugar lentamente desistiram desse confronto que não venceriam de qualquer maneira. Eu desisto. Essas palavras saíram de cada uma das bocas ali, uma a uma, até que cada um sentiu um peso invisível cair sobre eles, retornando deprimidos aos seus assentos. Muito bem. Não terei que lidar com insubordinação por um tempo. Lotur relaxou, finalmente caminhando para o lado da esposa. Capítulo 427. Resolução. O que você está fazendo? Ela perguntou enquanto Lotur permanecia de costas para aquelas pessoas assustadas, que ainda suavam devido à maneira dominante daquele jovem se apresentar. Lotur sorriu para Victoria e disse, acabei de mostrar a eles que não entrarei na sua facção pelos fundos só porque você é minha esposa. De agora em diante serei sua sombra, a número 2 aqui. É bom que eles saibam disso e não me incomodem com inveja, ressentimento e falta de respeito por mim, pensando que só estou aqui por causa de vocês. Mas de certa forma, isso é verdade. Ele se virou para as pessoas ali presentes e falou, só estou aqui por causa da minha querida esposa. Caso contrário, provavelmente me juntaria às penas angélicas. Esta manhã conheci a senhorita Larissa Carstensen, que me convidou para sua facção com a promessa de que eu teria total liberdade ao seu lado. O que? Aquela mulher fez isso? Perguntou Karen, enquanto as outras pessoas presentes também ficaram surpresas. Entrar na pena angelical foi mais fácil do que na penas de gelo, embora uma estivesse acima da outra no ranking de facção. No entanto, não foi nada fácil entrar para a facção de Larissa, muito menos receber seu convite, com liberdades garantidas. Então isso foi uma prova dos méritos de Lotur, algo que mostrou mais sobre ele para essas pessoas. Considerando essa força monstruosa, não é impossível. Uma das mulheres naquele conselho ponderou sobre isso, imaginando que Lotur devia estar entre os 10 melhores da academia em termos de força. Por outro lado, Victoria ouviu isso e olhou significativamente para o marido, nada satisfeita ao descobrir que sua rival estava tentando se aproximar de Lotur. Ela te fez tal proposta? É verdade, irmã, disse Annaliese diante de Lotur. Quando eu ia encontrar meu cunhado, encontrei aquela mulher tentando sondá-lo. Ainda bem que não a deixei tentar mais nenhum de seus jogos contra ele. Victoria e Larissa eram velhas rivais no setor 6, pois ambas já haviam se enfrentado diversas vezes, não apenas em batalhas, mas em todos os tipos de competições, desde individuais até de facções.
E embora a família de Larissa não fosse inimiga da casa Frost, eles também não eram uma força amiga. Pelo contrário, eles pressionavam constantemente a família Frost a fazer acordos nada vantajosos. Por isso, Victoria não gostava daquela mulher, uma das poucas com um nível de beleza semelhante ao dela naquela cidade. Lotur então disse, sim, ela me cumprimentou antes e fez sua oferta. Mas eu não a traí, querida. Eu vim aqui e aqui estou na sua facção. Victoria cerrou os punhos, não gostando nem um pouco da situação e do desrespeito flagrante de Larissa. Ela fez isso para me provocar. A bela morena cerrou os punhos, irritada com o movimento da oponente. Então Lotur voltou sua atenção para a questão do conselho dos membros das penas de gelo e perguntou a eles, de qualquer forma, há mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Ou estão de acordo com o arranjo das coisas? A maioria ficou em silêncio ao ouvir isso, desviando o olhar, enquanto os poucos mais corajosos olharam significativamente para Lotur. Você sabe que ainda não faz parte da nossa facção, certo? Você terá que cumprir a missão que a academia passará para o grupo de novatos nos próximos dias. Karen disse isso após alguns segundos de silêncio naquele local. Lotur respondeu, claro, sei que não serei membro desta facção antes disso. Por que a pergunta? Só estou dizendo isso para você não se enganar. Ela disse num tom mais suave, suspirando, ainda sentindo dor em uma das canelas. Ele ficou forte rápido demais. Ela olhou silenciosamente para Lotur, vendo o jovem sorrindo ao lado de Elke e Annaliese, com uma Victoria séria sentada atrás dele. Ele não deveria ter cultivado espiritualmente até meses atrás, mas ele me superou completamente. Ele é quase tão forte quanto ela. A loira olhou para Victoria. É a linhagem dessa pessoa? Karen pensou no pai de Lotur, mas também em sua mãe, que não era nem um pouco inferior ao marido em termos de talento. A família de Karen tinha um contato mais profundo com o povo do pai de Lotur do que Victoria. Aliás, foi por meio dessa mulher que a esposa do jovem Ritter entrou em contato com o grupo de Daimon. Portanto, ela sabia um pouco mais que Victoria e por isso não pôde deixar de refletir sobre os talentos e habilidades de Lotur. O jovem não sabia o que a mulher estava pensando, e logo depois de conversar um pouco com suas esposas e alguns membros do conselho, ele encerrou seus negócios ali. Ele e Elke ainda não poderiam se envolver nos assuntos da facção nem ter acesso às missões especiais disponíveis para este grupo. Mas tudo estava arranjado para que sua entrada fosse oficializada em pouco mais de uma semana. Eles só teriam que cumprir a missão da academia e então poderiam começar a atuar como membros das penas de gelo. Com isso decidido, eles se despediram de Victoria junto com Annaliese, partindo para retornar aos seus negócios dentro desta academia. Annaliese almoçou com eles e se despediu dos dois para retornar às suas aulas no setor 5. Ao mesmo tempo, Lotur e Elke foram estudar em uma das bibliotecas do setor 2. No final da tarde, Lotur e Elke caminhavam em direção à saída da Academia Estrela da Manhã, com a intenção de ir à propriedade de Becker. Naquele momento, a jovem ruiva que segurava uma de suas mãos tinha um largo sorriso em seu lindo rosto, ansiosa pelo que Lotur iria fazer. Depois de semanas se envolvendo com ele, Elke finalmente ouviu de Lotur que ele queria falar com os pais dela para pedir o consentimento deles. Lotur pensou que tinha reunido o necessário para conversar com Gomerik sem ofender o homem, pois ele já tinha uma esposa. Além disso, Lotur não gostava do fato de outros não saberem sobre seu relacionamento com Elke, já que muitos achavam que ela era livre para ser a noiva de qualquer um. Ao mesmo tempo, obter a aprovação de Gomerik tornaria a vida mais fácil para ambos, além de facilitar o planejamento do futuro que desejavam. Então Lotur decidiu usar o final do dia para conversar com seu sogro e regularizar sua situação com Elke. Foi por isso que Elke ficou tão feliz, sorrindo para todos em seu caminho para a propriedade de sua família. Os dois não demoraram muito para chegar e logo estavam na porta da casa do patriarca, esperando por aquele indivíduo que já vinha recebê-los. Elke. Lotur? Gomerik olhou para o jovem, que ele aprovava plenamente. O que você está fazendo aqui? Algum problema? Capítulo 428. O pedido. Lotur então disse, após apertar uma das mãos do patriarca Becker. Patriarca, tenho um assunto importante para conversar com você. Então, por que não nos sentamos? Ah? Gomerik ficou mais interessado, pensando que um rapaz tão jovem provavelmente estava ali para falar sobre negócios, talvez até sobre um novo produto. Afinal, Lotur era um gênio. Ele sorriu e nos conduziu em direção a uma das salas de estar de sua residência. Mas a esposa desse homem era um pouco mais sensível e percebeu prontamente do que se tratava depois de um breve olhar para sua filha. Então ele finalmente está dando esse passo. Ela ficou satisfeita, sorrindo sutilmente, gostando que Lotur não tivesse demorado muito para vir falar com eles sobre isso. Ela sabia que ele não poderia pedir permissão a Gomerik até provar seu valor como um homem já comprometido, o que naturalmente precisava ser muito bom. Afinal, alguém já comprometido precisava ser mais impressionante do que alguém solteiro para obter o consentimento da família de uma mulher. Mas Hilda também julgou que Lotur não poderia demorar muito para vir falar com eles, pois isso seria desrespeitoso com a família Becker. Uma coisa era se ela tivesse lhe dado tempo até aquele momento para se preparar para se tornar alguém mais valioso, mas outra seria se ele continuasse adiando a conversa mesmo depois de atingir um tamanho bom o suficiente. Então ela sorriu e acenou para a filha, dando à jovem confiança de que sua mãe estaria ao seu lado quando Gomerik ouvisse a verdade. De qualquer forma, os quatro logo se sentaram em uma luxuosa sala de estar, onde várias cortinas vermelhas e brancas cobriam as grandes janelas de vidro que davam para uma bela parte de Cidade Peters. Então, Lotur, do que se trata essa visita? Perguntou Gomerik enquanto se acomodava em uma poltrona em frente ao sofá onde Elke e o jovem estavam sentados. Hilda estava parada ao lado do marido, um pouco ansiosa por esse momento. Lotur então foi direto ao ponto. Patriarca, você conhece Elke, e eu nos damos muito bem, certo? E desejo o melhor para ela. Sim, claro, disse Gomerik inocentemente. Vocês são ótimos amigos.
Eu sempre digo isso, não é, querida? Ele olhou para Hilda enquanto ela sentia. Você até salvou a vida dela e a ajudou a ficar mais forte. Você já é como parte da família, Lotur. Não precisa dizer essas palavras. Nós entendemos você. Lotur sorriu. Bem, parece que você não verá problema algum no que tenho a propor. Gomeric franziu as sobrancelhas, mas como achava que Lotur não se interessava por mulheres, continuou ouvindo atentamente, tentando entender o que estava acontecendo. Patriarca, estou aqui para pedir sua aprovação para que Elke e eu fiquemos noivos. O quê? Hilda fingiu surpresa enquanto Gomeric empalideceu, imaginando o que as palavras de Lotur significavam. O que você disse? Ele perguntou lentamente, sentindo gotas de suor escorrendo por várias partes do seu corpo. Lotur disse, Elke e eu nos amamos, patriarca. Então, quero me casar com ela e, se possível, ter a aprovação de você e da família Becker. Gole. Gomeric empalideceu ao perceber que não havia cometido um erro. Lotur estava de fato propondo o casamento, o que significava que um jovem como ele não cortou para o lado errado. Se esse fosse o fato, então, durante todo esse tempo, toda a intimidade de Elke com Lotur era a de uma mulher com um amante, não a de um amigo alegre. Pensando no que isso significava e no que poderia ter acontecido, Gomeric começou a ficar com raiva, sentindo que havia sido enganado. Lotur, do que você está falando? Como pode haver alguma coisa entre você e Elke? Perguntou em voz alta, levantando-se do assento, com o rosto sombrio como a noite. Qual o significado de tudo isso? Você não era homossexual? Homossexual? Elke repetiu a palavra, estranhando as ideias do pai. Impossível. O que você disse? Gomeric olhou para a filha como se a tivesse visto dizer as piores coisas que uma filha poderia dizer a um pai. Elke abaixou a cabeça envergonhada enquanto Lotur riu amargamente. Felizmente Hilda estava do lado deles. Após sua apresentação inicial, ela logo se colocou entre os jovens e seu marido furioso. Querida, vamos com calma. Eles são apenas dois jovens apaixonados. Apaixonado? Hilda, esse garoto nos enganou. Ele se fez de homossexual para ganhar nossa confiança e conquistar essa garota tola. Rosnou ele, esquecendo-se de todo o bem que Lotur representava. Nenhum pai gostaria que sua filha amada fosse levada por um patife como Lotur. Consequentemente, esse homem começou a ferver de raiva, sentindo que precisava dar uma lição em Lotur e mostrar quem era o chefe daquela casa. Lotur então disse, patriarca, não sei por que pensa isso de mim. Não conheço nenhum homem mais másculo do que eu. A verdade é que não tenho nada a ver com esse mal-entendido. Elke e eu nos amamos e estamos juntos desde o começo com esse interesse em mente. É isso mesmo, pai. Ela recuperou a coragem e se levantou para defender sua causa. Lotur e eu nos amamos e desejamos viver juntos. É por isso que ele está pedindo sua permissão. Quero que você aprove também, pai. Isso me faria a mulher mais feliz da província de Lin. Elke. Gomeric disse isso entre dentes, sentindo-se decepcionado por sua filha aceitar ser a segunda esposa de um homem. Que decepção! Onde erramos? Ele se perguntou, tentando entender como as coisas tinham chegado a esse ponto. Querida, não pense demais, murmurou Hilda no ouvido de um dos seus homens. Lotur pode já ser casado, mas a esposa dele é a mais bonita da cidade. Elke não está sendo injustiçada de forma alguma. Por outro lado, não deixe seus sentimentos tomarem conta de você. Não há ninguém melhor que Lotur para Elke. Ele não só é muito talentoso e tem muitas boas perspectivas, como também pode torná-la mais forte. Sinta o nível da Elke. Ela está quase no final do primeiro estágio. Você acha que isso seria possível sem a ajuda de Lotur? Ela apertou um dos braços do marido enquanto o convencia, tentando fazer com que o lado racional do homem superasse o emocional. Gomeric cerrou os punhos, ouvindo tudo o que sua amada esposa lhe disse, mas também considerando as palavras da própria Elke, que parecia estar sendo honesta. Será que ela vai mesmo aceitar essa humilhação? Ela está feliz. Ele se perguntou ao ver o rosto corado de sua única filha, que naquele momento parecia determinada a convencê-lo daquela ideia maluca. Após um minuto de profunda reflexão, ele suspirou profundamente e perguntou a Lotur, e quanto à Victoria? Como será esse relacionamento de vocês? A primeira senhorita Frost aceitará? Como vocês dois viverão? Capítulo 429. Assunto resolvido. Gomeric fez uma expressão feia, percebendo que Lotur havia planejado toda essa ação e agido semanas atrás, pensando em como levar a pobre Elke para o caminho errado. Bastardo, espertinho. Eu já tenho uma casa grande o suficiente para morarmos juntos, e o mais importante, não moro mais na propriedade da família Frost. Então você não terá que se preocupar com a Elke se juntando a essa família. Também estou criando minha própria família, que apoiará a companhia de motores Ritter. Assim, você não precisará se preocupar com o futuro de Elke. Finalmente sou forte o suficiente para protegê-la. Ele gesticulou ao terminar de falar, percebendo que Gomeric estava furioso. Mesmo assim, tal homem não podia lhe dizer nada. Tudo que Lotur dissera era verdade. Aquele homem até havia verificado as informações sobre a saída daquele jovem da família Frost. Ao mesmo tempo, a companhia de motores Ritter era algo que ele não podia ignorar. Elke se juntar à família de Lotur significava que ela teria direitos sobre a empresa. Em outras palavras, a família Becker poderia de alguma forma se beneficiar do que Lotur estava pedindo. Como a própria Elke queria isso e parecia feliz com isso, seria como juntar o bom e o ruim. Portanto, mesmo não gostando da situação, sentindo-se enganado por Lotur, Gomeric não pôde recusar o pedido do jovem. Este homem cerrou os punhos em frustração, sentindo o terrível sentimento que um pai sentiria quando soubesse que sua filha estava saindo de casa. Suspirar. Então você pensou em tudo, murmurou ele, recostando-se na cadeira. Posso dar minha aprovação à união de vocês.
mas preciso de garantias de que minha filha não será prejudicada por ser uma segunda esposa. Elk e Hilda olharam para Gomerik enquanto Lotur entendia o que aquele homem queria. Gomerik disse, precisamos saber até onde você está disposto a ir para garantir a posição de Elk na sua família e o futuro dos filhos que você pode ter. Por exemplo, quantos por cento da sua empresa você daria a ela? Lotur riu amargamente e disse, eu acho. Do que você está falando, pai? Como pode ser tão descarado a ponto de dizer uma coisa dessas? Perguntou Elk ofendida, ao ver o pai exigir um dote para ela. Fique quieta, Elk. Estou fazendo o que é melhor para você. Gomerik nem olhou para a filha, mantendo os olhos em Lotur. Por outro lado, Hilda olhou para o marido, sabendo que aquilo era a coisa certa a fazer, mas também era um tanto estranho para ela. Lotur pegou uma das mãos de Elk e disse, tudo bem, você já teria direitos na minha família de qualquer maneira. Então o pedido do seu pai não é estranho. Mas, Lotur sorriu para ela e respondeu à pergunta do sogro. Darei 3% a Elk assim que vender mais frações da empresa. Como ela só terá essa fração depois disso, não precisará investir recursos na empresa até lá. Farei o mesmo com Victoria e qualquer outra mulher com quem me casar até vender mais ações daquela organização. Após essas palavras de Lotur, Gomerik ficou satisfeito, pensando que por menor que fossem os 3%, Elk era apenas uma pessoa. Enquanto isso, a família Becker tinha apenas 7%, mas contava com muitos membros e subordinados. Em outras palavras, com essa promessa, Elk e seus filhos teriam um futuro garantido e talvez até pudessem ajudar a casa Becker a superar isso. Dessa forma, o homem não pressionou mais Lotur, embora ele ainda estivesse um tanto mal-humorado diante da surpresa que acabará de receber. Quanto a Hilda, ela ficou feliz que tudo deu certo no final e logo se aproximou de Lotur e Elk para abraçá-los e desejar-lhes boa sorte no relacionamento. Então, quando vocês dois vão se casar? Ela perguntou, enquanto o marido os observava em silêncio. Lotur olhou para Elk e disse, acho que depois que nos formarmos na Academia Estrela da Manhã, certo? Até lá, teremos resolvido alguns problemas à nossa maneira, e as coisas ficarão mais calmas. Acho que não é uma má ideia. Ela concordou, considerando o quão rápido era o progresso deles naquela instituição. Mas Hilda e Gomerik acharam que o prazo era muito longo. O quê? Por que esperaram tanto? Ela perguntou aos dois. Não vai demorar tanto, disse Lotur. Acredito que vai acontecer em 1 ano, no máximo. Os dois perceberam seu erro, pois Lotur não era nada normal e definitivamente se formaria em pouco tempo dentro daquela academia. Isso mesmo. Ele é um prodígio. Dito isso, as coisas estavam acertadas para que eles se casassem depois de deixarem a Academia Estrela da Manhã, no máximo dentro de 1 ano. Somente depois desse período Lotur pôde levar Elk para viver com ele e Victoria e torná-la parte de sua família. No final, Hilda já estava ansiosa pelo casamento da filha. Ela sugeriu muitos detalhes para o casamento, coisas às quais Lotur não prestou atenção. Apenas Elk havia participado das decisões daquela mulher, enquanto aqueles dois homens praticamente apenas ouviram as duas conversas. Depois de um tempo, eles jantaram enquanto conversavam sobre o futuro, com Gomerik ainda desconfortável, mas sem protestar mais. No final da noite, Lotur deixou a propriedade de Becker e voltou para casa às pressas, sabendo dos perigos que corria ao caminhar pela região no meio da noite. Ultimamente, ele nunca estava sozinho, pois sempre havia um ou outro observador o acompanhando. Mas com os perigos locais e a força de seus inimigos, o jovem não passava mais tempo do que o necessário se expondo. Então ele ignorou as pessoas que o acompanhavam no caminho de volta para sua propriedade e rapidamente foi encontrar sua esposa, que já estava esperando por ele naquele momento. Hora de relaxar um pouco depois desta noite estressante. Enquanto se movia, o transcendente enviado por seu avô estava por perto, seguindo de longe. Mas este indivíduo não parecia muito interessado em agir naquele momento, estando preocupado com a situação diferente que acabará de encontrar. Por que tantos cultivadores fortes para os padrões da província o seguem? Perguntou-se a pessoa ao ver pessoas de nível 14 seguindo Lotur. O nível 14 já estava próximo do nível dos patriarcas locais. Então, este homem que havia passado os últimos dias longe de Cidade Peters não pôde deixar de estranhar a situação atual de Lotur. Ele foi embora por causa da família Frost, que começou a procurá-lo após a tentativa frustrada de ação contra Lotur dentro da propriedade daquela família. Portanto, ao retornar a este lugar, vendo a situação diferente e lembrando-se do que havia vivenciado na primeira vez que visitou Lotur, este homem não pôde deixar de hesitar. Eu me pergunto se isso está relacionado à mesma pessoa que nos assustou naquele dia. Ele pensou no indivíduo que fez ele e o enviado de Daimon fugirem da propriedade de Lotur mais cedo. Capítulo 430. Tranquilidade e negócios. Naquela ocasião, alguém que havia ignorado os efeitos do choque de auras de dois transcendentes apareceu na propriedade de Lotur e assustou os dois especialistas. Devido à lembrança daquele ser poderoso, esse indivíduo logo suspeitou que as mudanças nos observadores de Lotur estavam conectadas a tal pessoa. Afinal, o que mais poderia justificar a presença de pessoas de nível semelhante ao dos patriarcas locais zelando por Lotur? Como esse jovem poderia ser tão relevante? Lotur não era tão forte e não tinha influência política para causar tal reação. Então, esse homem da capital do Império hesitou em agir naquele momento, decidindo primeiro observar a situação do jovem antes de agir. Fiquei fora por alguns dias. Então vou observar a situação dele por um tempo para garantir que não haja nada de perigoso para mim antes de agir. Ele se decidiu enquanto observava Lotur entrar na casa onde Victoria cultivava a espera do marido. 2 dias depois que Lotur pediu a Gomerik a aprovação deste homem para seu noivado com Elk, este jovem teve 2 dias tranquilos nesta cidade. Ele treinava com suas mulheres e se divertia, mas também se esforçava para cumprir suas responsabilidades. Por exemplo, este jovem de cabelos grisalhos entregou alguns itens à alfaiataria que lhe ensinara tal profissão, que ele deveria exercer no início deste novo mês.
Por outro lado, Lotur participou do trabalho de desenvolvimento da companhia de motores Ritter. Ele trabalhou com alguns de seus sócios para chegar a um valor de investimento inicial que cada acionista teria que fazer para que a empresa decolasse. Com isso, ele já estava a caminho nesta tarde, para se reunir com os representantes dos seus sócios para comunicar o valor que cada parte teria que contribuir para a empresa. Terminei de ensinar os alfaiates da família Becker a produzir minha luva. Então, de agora em diante, terei mais tempo para trabalhar nos meus veículos. Lotur refletiu sobre isso enquanto se dirigia ao ponto de encontro que havia combinado com seus parceiros. Lotur havia combinado de se encontrar com os representantes de seus sócios na loja de Frederic, que embora não fosse grande nem luxuosa, era privada o suficiente para que pudessem discutir negócios. A companhia de motores Ritter ainda não tinha sede, pois precisava do investimento inicial para tal. Assim, a reunião em questão ficaria em um local mais simples até a construção da primeira fábrica. Lotur ponderou essas questões, ansioso para começar a trabalhar em seus veículos junto com as pessoas que em breve o ajudariam. E vendo a loja de Frederic não muito longe dele, Lotur espiou seu status mais uma vez antes de entrar naquele lugar. Nome: Lotur Ritter. Físico: o que não te mata te fortalece. Linhagem: devorador de vida. É cultivo: nível 11. Força: 52,7. Constituição: 204,4. Destreza: 47. Agilidade: 62,9. Inteligência: 93,4. Percepção: 106,6. Vontade: 86,6. Força vital externa: 1143. Ele ficou satisfeito ao ver seu status, gostando de seu progresso, mas ainda mais feliz porque suas mulheres estavam avançando rapidamente por causa disso. Depois desses dias tranquilos, Elke e Anneliese avançaram novamente, a primeira alcançando o nível 9 e a última avançando para a segunda etapa. Por causa disso, Anneliese começou a absorver os cristais espirituais que seu homem lhe dera, enquanto Elke se preparava para fazer o mesmo muito em breve. Lotur também planejava usar suas habilidades profissionais para ajudar suas mulheres nos próximos dias, para que a força de sua família continuasse a aumentar rapidamente. As coisas estão indo como deveriam. Continuaremos a evoluir até sexta-feira, e então partirei com Elke para a missão em grupo que a academia nos passará. Ele ponderou em silêncio. Nesse ritmo, chegaremos à competição pelas vagas do reino secreto como os favoritos em cada setor. Com esse pensamento positivo, Lotur entrou na loja de Frederic e logo encontrou vários jovens que ele ainda não conhecia. Seus sócios na companhia de motores Ritter eram pessoas importantes, indivíduos extremamente ocupados. Por isso, quase nenhum deles compareceu, tendo enviado pessoas em quem confiavam. Entre eles estavam alguns indivíduos do setor 6 da academia, crianças ou parentes próximos dos parceiros de Lotur. Estavam lá Victoria, representando a família Frost, Elke da casa Becker, Anneke e a jovem da família Ko, e vários outros membros da nobreza ou burguesia local. Parece que todo mundo já está aqui. Ele olhou de um lado para o outro do lugar e viu que Frederic estava nos fundos da loja, trabalhando em alguma coisa. Ele fechou a loja de Frederic e logo começou a negociar com os representantes de seus sócios. Bem, não vamos perder muito tempo. A companhia de motores Ritter precisa de 80 milhões de moedas de bronze para iniciar suas operações. Espero que cada um de vocês tenha trazido moedas suficientes. Quero fechar alguns negócios depois de sair daqui, então preciso dessas moedas. O quê? 80 milhões? Jacob, que estava lá representando seu pai, questionou surpreso, achando o valor inicial que Lotur queria inacreditável. Até Victoria ficou impressionada com o valor citado por Lotur, já que era mais de 30% do que ele havia recebido dias antes no leilão da empresa. Não é muito? Perguntou a senhorita Ko em dúvida. Lotur então explicou. Não. Para comprar e desenvolver o local onde desenvolveremos nossos primeiros carros, teremos que gastar 18 milhões de moedas de bronze. Além disso, teremos que contratar algumas dezenas de profissionais depois que o local estiver construído para desenvolver nossos carros por algum tempo antes de podermos lucrar. Isso custará cerca de 5 milhões. Os mais caros serão os materiais para os carros e a produção das peças para eles. Isso custará cerca de 30 milhões de moedas de bronze, disse ele, mencionando os valores necessários para as peças mais necessárias. E o resto? Perguntou Klosner, um representante da burguesia local e o legista em dúvida. Lotur olhou para a pessoa e disse, o restante será destinado à formação das empresas que dão suporte à companhia de motores Ritter. Lotur e seus sócios concordaram em deixar a cargo daqueles que não obtivessem fatias da montadora o desenvolvimento desses negócios paralelos. Mas mesmo que outros liderassem essas iniciativas, a companhia de motores Ritter seria responsável por 50% dos investimentos dessas potências. Esta empresa de Lotur lucraria vendendo carros, ensinando pessoas a dirigir, criando empresas de transporte, etc. Em suma, esta empresa era parceira destes outros negócios menores que ensinariam e fariam serviços de transporte no futuro. Portanto, mesmo que outras pessoas liderassem esses negócios, a companhia de motores Ritter precisaria investir nelas. E para isso seria necessária a diferença que faltava para completar o pedido de investimento inicial de Lotur. Capítulo 431. Influência demonstrada. 80 milhões de moedas de bronze. Terei que contribuir com 800 mil moedas de bronze ou 80 mil moedas de prata. Jacob pensou sobre isso, pois sua família possuía apenas 1% da empresa. Por outro lado, o secretário do diretor da Academia Estrela da Manhã, que o representava, considerou os 10% que esta instituição detinha na companhia de Lotur. Teremos que gastar mais 800 mil moedas de prata. Esse projeto é caro, mas ele terá que investir 4,08 milhões de moedas de prata. Então isso deve ser realmente necessário. Ela olhou para Lotur, o jovem dono de 51%
50% da empresa que estava saindo do jornal. Victoria então disse: tudo bem, aqui estão as moedas referentes à família Frost. Lotur recebeu 720 mil moedas de prata de sua esposa logo após receber 560 mil de Elke. Todos ali estavam preparados para fazer um investimento de milhões quando fossem chamados, então ninguém deixou para fazer o pagamento uma segunda vez. Lotur logo tinha as 80 milhões de moedas de bronze em seu anel espacial, incluindo sua parte, que mais tarde ele entregaria aos seus parceiros para fazer os investimentos necessários. Frederic viu tudo isso enquanto trabalhava em algo, ficando ansioso para acessar os recursos que seriam comprados com aquela quantia. Em breve poderei produzir um desses veículos em seu tamanho original, imaginou ele com um sorriso no rosto. Lotur não sabia o que se passava na cabeça do seu carpinteiro-chefe, então disse aos representantes dos seus sócios: bem, é só por hoje. Vou entregar estes recursos às pessoas e organizações responsáveis pelo desenvolvimento das diferentes áreas da nossa empresa. Mas em pouco mais de 10 dias já devemos ter o local da fábrica parcialmente finalizado e o início das atividades. Os olhos daqueles jovens ali se abriram e brilharam de expectativa. Rebecca então perguntou, ali como representante de sua senhora: será que vai ser tão rápido? Quanto tempo vai demorar para o primeiro veículo ser produzido? Sim, será rápido. Já descobrimos onde a fábrica será construída e o serviço de construção é fácil de conseguir. Depois, só precisamos esperar o tempo necessário para a construção das paredes. As construções neste mundo não eram tão diferentes das da Terra. É claro que havia diferenças em relação à energia espiritual e aos recursos poderosos que podiam ser usados para construir construções especiais super fortes, etc. Mas como Lotur estava construindo uma fábrica, não uma sede, o tempo de construção dependia basicamente do clima. Se chovesse, levaria mais tempo, pois a área de concreto levaria mais dias para ser concluída. No entanto, se o tempo estivesse bom, levaria apenas o tempo mínimo para o cimento e outros componentes secarem. Como Lotur e seus parceiros iriam contratar muitos construtores para terminar a construção da fábrica rapidamente, o intervalo de tempo era mínimo. É muito conveniente não ter que depender de reguladores, autorização de agências ambientais, etc. Lotur pensou sobre isso enquanto se lembrava da problemática terra. Ele então disse: depois que a fábrica estiver pronta, dedicarei alguns dias para ensinar as formações e procedimentos aos nossos profissionais que trabalham nela. Mas por outro lado, precisamos de um período para testar os veículos e corrigir possíveis erros. Então eu diria para você não esperar muito de nós antes de um mês. Mas depois disso, nosso primeiro carro pode estar pronto a qualquer momento. Construir um carro foi rápido e relativamente simples. Ele e Frederic dedicaram tempo apenas para cumprir suas responsabilidades, pois não tinham ajuda ou experiência prévia. Mas com os muitos funcionários daquela fábrica e a experiência que os dois já haviam adquirido e que aprimorariam posteriormente, seria muito mais rápido produzir novos veículos no futuro. Isso era verdade mesmo considerando a diferença de tamanho entre a miniatura e a versão original. De qualquer forma, pouco mais de um mês não era muito tempo para nenhuma dessas pessoas. Portanto, nenhuma delas ficou decepcionada, mas sim muito interessada naquele dia em que seu sonho se tornaria realidade. Isso foi particularmente verdadeiro para a senhorita Ko, que havia experimentado o kart de Lotur na corrida de cavalos anterior. Eu poderei dirigir minha carruagem. Carro para onde eu quiser. Ela pensou antes de se despedir, sorrindo satisfeita. Anek seguiu sua jovem senhorita depois de se despedir de Lotur, agendando algo para eles fazerem nos próximos dias. Os outros indivíduos retornaram para suas famílias ou para aqueles que representavam naquele lugar. Era hora de transmitirem as palavras de Lotur aos verdadeiros parceiros deste jovem. Por fim, Lotur pensou em ir a inúmeros pergaminhos. Mesmo assim, considerando que sua influência só seria reconhecida localmente após o lançamento da companhia de motores Ritter, ele deixou a ideia de lado. Sabia que precisava de novas técnicas, mas só teria acesso ao terceiro andar daquela loja se tivesse um talento mais impressionante ou mais influência local. Como não poderia aumentar seu talento tão facilmente e sua influência levaria tempo para ser reconhecida, ele não queria perder tempo indo até aquele lugar. Em vez disso, o jovem foi até a casa de cultivo para comprar alguns materiais e treinar um pouco. Ele era membro daquela organização, então tinha descontos no preço das salas de treinamento exclusivas de lá. Era interessante treinar naquele lugar pelo menos uma vez por semana. Assim, logo Lotur foi para Naliese, enquanto Elke e Victoria voltavam para suas famílias. Um pouco mais e me tornarei um alquimista. Lotur olhou para sua cunhada, sentindo que em breve seria capaz de ajudar cada uma de suas mulheres. Ana, você já começou a absorver os cristais que eu te dei? Ele perguntou a caminho daquele lugar. Sim, consegui absorver o primeiro. Os dois continuaram conversando enquanto o transcendente, observando Lotur de longe, tinha uma expressão curiosa no rosto. Sobre o que foi aquela reunião? Foi sobre aquele encontro de dias atrás no hipódromo local? Ele se perguntou sobre essa informação com a qual já havia entrado em contato após investigar as mudanças nos arredores de Lotur. Ele não havia encontrado nenhum sinal de alguém mais forte do que ele vigiando Lotur, então estava muito mais à vontade para agir contra o jovem. Mas, ao descobrir os atos incomuns do jovem Ritter, sentiu que precisava estudá-lo mais a fundo antes de agir. Acho que devo me comunicar com o avô dele. Este assunto parece envolver mais do que posso avaliar. Concluiu, lembrando-se de que até o diretor da Academia Estrela da Manhã estava do lado de Lotur. Dessa forma, sem perceber, Lotur impediu que uma aproximação perigosa acontecesse por meio de sua crescente influência relacionada à produção de carros neste mundo de cultivo. Capítulo 432. Tentativa de negócio. No meio de sua rotina na Academia Estrela da Manhã, Lotur de repente teve uma surpresa em seu dia.
Depois de sair do quarto de Anek, onde havia parado para conversar com sua antiga professora, Lotur encontrou Larissa em uma das saídas do dormitório da academia. Ao vê-la, cumprimentou-a com um aceno de cabeça. Mesmo assim, a mulher parecia interessada em conversar com ele, caminhando em sua direção com uma expressão séria. Você está ocupado agora? Podemos sentar e conversar um pouco, ela perguntou sem cortesia, indo direto ao ponto. Lotur expressou sua surpresa no rosto, mas como não tinha motivo para recusar o pedido daquela linda mulher, ele concordou em ouvir o que ela tinha em mente. Sim, tem uns 10 minutos livres agora. Do que se trata? Antes de responder à pergunta dele, Larissa apontou na direção do dormitório, e Lotur entendeu que ela queria falar com ele em seu quarto. Ele sorriu e começou a segui-lo, não demorando muito para perceber que as pessoas ao redor o olhavam com ainda mais ódio. Essa gente aqui é muito invejosa, pensou. Toda vez que ando com uma mulher bonita, dezenas de olhares de ódio me são lançados. Que culpa tenho eu se as belezas desta cidade continuam a se atrair para mim? Ele se perguntava enquanto seus inimigos pensavam em coisas ligeiramente diferentes do que Lotur julgava. Alguns sentiam inveja de Larissa, outros invejavam a sorte do jovem Ritter na vida. Mas a maioria só demonstrava o ódio que sentia por Lotur e pela posição em que se encontravam. Já era difícil agir contra Lotur ultimamente, mas se ele se aliasse àquela mulher, as coisas só ficariam mais difíceis. Por isso, os alunos que assistiam aos dois não conseguiam deixar de ficar irritados. O que ele está fazendo com a senhorita Carstensen? Caroline Valdial se perguntou ao ver isso depois de sair de seu quarto no dormitório da academia. Inicialmente, ela gostou de Lotur, pois este sujeito envergonhava a família Frost e também tinha uma aparência refinada. Mas depois de perder para ele na conferência provincial, ela começou a se sentir mal por ele. E considerando o quanto ela sabia sobre os problemas recentes de sua família com Lotur, ela estava naturalmente preocupada com a possibilidade dessa pessoa se aproximar da casa Carstensen. Outros nas redondezas vigiavam Lotur. Mesmo assim, o jovem não tinha ideia disso e logo entrou no quarto de Larissa, em um dos melhores lugares do dormitório da academia. Eu não sabia que você estava hospedado aqui, comentou Lotur enquanto observava aquele lugar que parecia melhor do que um pequeno apartamento de luxo. Mas agora consigo entender um pouco por quê. Larissa sorriu para ele e disse, minha família não está na cidade Peters, então preciso de um lugar para ficar. Felizmente, as acomodações na academia são de muito bom gosto. Para alguns, sim, brincou Lotur, vendo que a diferença de status poderia proporcionar a alguém. Ela não continuou o assunto e respondeu à pergunta anterior de Lotur. Quanto ao motivo desta conversa, bem, ouvi dizer que você se inscreveu para o teste para novos membros das Penas de Gelo. É verdade? Lotur parou de observar o ambiente e ignorou o doce aroma feminino daquele cômodo. Então sentou-se diante daquela mulher de cabelos brancos, em volta de uma pequena mesa de vidro. Sim, Victoria é minha esposa, afinal. Faz sentido. Ela não insistiu em fazê-lo mudar de ideia, mas não estava disposta a desistir de seus objetivos. De qualquer forma, ainda tenho coisas que quero conversar com você. Ah? Sobre o quê? Companhia motorizada Ritter. Ao ouvir essas palavras da boca daquela mulher, Lotur ficou em silêncio por um momento, olhando em seus olhos e se perguntando onde aquela pessoa tinha ouvido falar daquela empresa. Somente seus sócios e futuros parceiros comerciais conheciam o nome da empresa, então foi uma surpresa para Lotur ouvi-lo da boca dessa mulher. Por outro lado, ele não era tolo e sabia que a origem de uma pessoa como essa não poderia ser simples. Dessa forma, os recursos dela deviam ser excelentes e pensando bem, considerando o número de pessoas envolvidas neste projeto, descobrir essa informação não seria tão difícil. O que você quer saber? Ele perguntou sem querer perder tempo questionando-a sobre como ela havia obtido tal informação. Lotur, não pense o pior de mim. Eu não estava espionando suas reuniões com os líderes locais. É que minha família tem alguma influência sobre alguns desses poderes, e eu obtive informações sobre isso sem pedir. Ela disse para que ele não pensasse o pior dela. Entendo. Algumas dessas famílias ou pessoas têm obrigações com a sua organização, ele comentou em voz baixa. Não apenas uma. Ela sorriu e então chegou ao ponto que queria abordar. Minha família já se beneficiará de alguma forma da sua companhia por causa dessas famílias e pessoas que estão ligadas a você. Então, não estou aqui para falar sobre minha família e você, mas sobre você e eu. Senhorita Carstensen, sou um homem casado. Lotur brincou, sabendo que ela não estava falando sobre isso. Larissa não se incomodou com o flerte de Lotur e disse, estou muito interessada em me juntar à sua sociedade. Mas infelizmente não tive a chance de ser convidada para o leilão há alguns dias, então espero ter uma segunda chance. Mesmo que Lotur a tivesse convidado, ela provavelmente não teria ido ao leilão em questão. Mas depois do que aquele jovem havia provado naquele hipódromo, aquela mulher não podia ignorar aquele empreendimento promissor. Quanto a Lotur, ele não convidaria alguém como aquela mulher naquela época. Afinal, além de não conhecê-la, a história da família Carstensen era complexa demais para alguém como ele interpretar corretamente. Ele então disse, realmente, isso é uma incompatibilidade lamentável. De qualquer forma, no futuro, venderei mais algumas ações da companhia de motores Ritter. Mesmo assim, os atuais acionistas terão preferência no leilão. No entanto, posso abrir a possibilidade para que outras pessoas e organizações participem do leilão. No futuro. Quando? Ela perguntou, interessada em saber o quanto poderia aproveitar se tornasse uma das sócias dele. Quando a empresa atingir todo o império, e eu não precisar mais ter controle sobre ela para fazer esse negócio funcionar, disse ele, tirando o sorriso do rosto daquela linda mulher. Mas isso está muito longe, disse ela, percebendo que a essa altura, a maior parte do crescimento da empresa de Lotur já teria ocorrido, e o investimento não seria mais tão vantajoso. Certamente seria um excelente negócio para gerar dividendos, mas não para obter uma valorização futura significativa como ela desejava. Por isso, Larissa ficou um tanto decepcionada ao ouvir as palavras de Lotur.
Pense nisso. Não há outra possibilidade? Estou disposta a pagar muito para ter uma fração da companhia de motores Ritter, disse ela, cerrando os punhos. Lotur viu isso do outro lado da mesa, vendo como ela estava sentada do outro lado, e pensou no que fazer. Capítulo 433. Conexões de empilhamento. Por enquanto, não preciso de moedas, pois tenho o suficiente para pagar minhas contas a curto prazo. Ele ficou em silêncio enquanto olhava para o belo rosto da mulher. Mas um dos principais objetivos da companhia de motores Ritter e dos carros que produzirei não são moedas, mas conexões. Lotur sabia que neste mundo, para alguém ter sucesso no cultivo, naturalmente precisava de moedas. Com esses recursos, podia comprar todo tipo de coisa para facilitar o cultivo. Itens defensivos e ofensivos, técnicas, enfim. Tudo que fosse relevante para o seu crescimento. Então as moedas eram naturalmente essenciais para ele. Mas isso não foi tudo, muito menos o principal motivo para ele abrir um negócio com vários sócios. Afinal, se fossem apenas moedas, ele poderia facilmente conseguir isso vendendo partes de sua organização para apenas uma ou duas famílias poderosas da província. No entanto, Lotur não queria apenas isso. Ele também queria aliados, pessoas e organizações que pudessem fazer parte de sua rede de influência e ajudá-lo de diferentes maneiras. Por isso, ele considerou quanta ajuda essa mulher poderia lhe oferecer se ela se tornasse uma de suas sócias. Não sei se isso me conectará à família Carstensen, mas tê-la ao meu lado certamente é uma maneira de acessar essa organização. Mas por outro lado, ela mesma é bastante talentosa e certamente já tem uma boa influência na província. Larissa já tinha um nível de cultivo próximo ao dos patriarcas de organizações menos nobres da província. Então, ele achava que ela já tivesse uma boa influência local, o que não era exagero. Além disso, essa mulher, assim como Rebecca, estava prestes a concluir suas atividades no setor 6 e se formar. Assim, ela poderia deixar a vida estudantil em pouco tempo e começar algo mais relevante na província. Então ele teve que considerar o que a adição dessa pessoa significaria em seus planos. O que exatamente você tem a oferecer? Ah, certo, não estou falando de moedas, embora isso tenha sua relevância. Ela entendeu que ele queria saber como esse negócio beneficiaria além do financeiro. Bem, você terá alguém que poderá apresentá-lo a pessoas dentro e fora da província e falar por você na família Carstensen. Ao mesmo tempo, pretendo criar minha própria família depois do Reino Secreto, então você terá essa organização como aliada. Criar sua própria família? Lotur perguntou surpreso ao ouvir isso. Sim, já tenho vários colegas da Penas Angelicais interessados em se juntar à minha família depois de se formarem na academia. Ela comentou sobre esse fato relevante. Lembra daqueles 3 que estavam comigo naquele dia? Todos eles se tornarão parte da família que pretendo criar. Ah? Lotur ficou satisfeito ao ouvir isso, já que pelo que Larissa lhe contava, a família que ela criaria já nasceria bastante poderosa. Mas então ele tocou em outro assunto. Você pretende participar do Reino Secreto? Sim, claro. É a única razão pela qual ainda não me formei, disse ela, olhando com interesse. Você já tem vaga garantida? Lotur a questionou, já pensando no que poderia acontecer em breve. Não, embora minha posição na família não seja ruim, e eles tenham vagas neste evento, eu ainda fiquei de fora do grupo escolhido, disse ela, mais ou menos entendendo o que ele queria dizer. Você está perguntando isso porque acha que vai tomar o meu lugar? Lotur sorriu, assentindo positivamente. Infelizmente me transferiram para o setor 6. Então, vou ter que ficar com esse lugar. Ela olhou para ele com seriedade ao ouvir isso, sabendo que as chances de Lotur contra ela seriam mínimas, mas que não faria diferença tentar desmotivá-lo. Hehe, muito bem então. Espero te encontrar durante a competição. Ele assentiu, sabendo que ela não estava levando a sério, mas imaginando quanto ela não ficaria surpresa no futuro. Então Lotur voltou ao assunto principal. Não é impossível para nós fazermos negócios. Ele sorriu e explicou. Você não precisa se preocupar com as vagas do Reino Secreto. Eu cuido disso sozinho, mas espero que você não fique muito decepcionado por perder a vaga para mim e prejudicar nossos negócios. Ela olhou para ele com cautela e disse com sinceridade. Isso não aconteceria nem nesse cenário que você está imaginando. Bem, então continuou Lotur. Então posso propor um acordo sobre 3% da companhia de motores Ritter. Quanto você quer por isso? Posso pagar 50% a mais do que a média de 1% que a família Có pagou pela fração deles. Larissa declarou seu limite financeiro no momento. Lotur mostrou um dos dedos indicadores para ela, acenando negativamente. Não vamos falar das moedas agora. Quero deixar claro que se fecharmos um acordo, eu lhe venderei 3% da empresa. E você terá as mesmas responsabilidades dos acionistas que participaram do leilão anterior. Mas você terá alguns direitos e deveres diferentes. O que você está falando? Ele respondeu, você não terá direito a voto, e eu terei o seu direito a voto até que eu realize um novo leilão para vender mais frações da empresa. Ela sabia que ele queria ter o controle da empresa para poder liderá-la sem problemas burocráticos e políticos desde o início. Como não era contra, aceitou sem dificuldade. Mas você terá que contribuir com todos os investimentos programados, incluindo o recente que já aconteceu. Ele levantou um ponto que ela ainda não sabia, mas que não via problema algum. Tudo bem. Lotur continuou. Mais importante ainda, você terá que pagar uma taxa por esta fração da companhia de motores Ritter, que será equivalente a 30% do menor valor do lance do leilão que realizarei no futuro para vender mais frações da empresa. Ao ouvir isso, Larissa observou que pagaria uma quantia considerável por essa fração. Muito mais do que as famílias que participaram do leilão anterior que Lotur realizou no hipódromo local. Isso vai custar caro, mas provavelmente terei minha própria família para pagar por isso até lá. E pagarei muito menos se concordar agora do que se esperar para me juntar a esta sociedade só no futuro. Ela juntou as mãos, sentindo que o acordo ainda seria bom para ela, mesmo que Lotur fosse um sujeito vil que a estivesse fazendo sangrar.
Se a companhia de motores Ritter dominar o império, algo que provavelmente será alcançado em pouco tempo, os lucros serão inimagináveis. Depois de um tempo em silêncio, ela disse: tudo bem, concordo com esses termos. Com isso decidido, não demorou muito para que os dois assinassem um acordo semelhante aos que o jovem havia feito anteriormente. Mas com as ressalvas, ele continuaria com 51% dos votos até a data prometida. No final, os dois se despediram e cada um seguiu seu caminho para resolver seus problemas. Capítulo 434. A missão Penas de Gelo. Depois de alguns dias tranquilos e sem muitos problemas, chegou a hora de partirem na missão em grupo necessária para se juntar à facção Penas de Gelo. Justamente por conta desse evento que precisavam completar, Lotur e Elk estavam nesse momento no salão de missões da academia, onde estava o grupo de candidatos às vagas da facção. Em uma das áreas especiais do salão, mais de 50 pessoas se aglomeravam em frente a um mural. Cada uma das missões dos grupos de novatos da facção acontecia ali. De acordo com as regras da academia, pessoas interessadas em se juntar a facções diferentes não podiam participar de missões juntas. Assim, cada facção podia enviar candidatos para participar de suas próprias missões publicadas naquela área. Cada facção teria que enviar pelo menos 4 candidatos para poder cumprir sua missão, ou se isso não fosse cumprido, os candidatos teriam que esperar até que mais pessoas se juntassem a eles. Por isso, havia estudantes interessados em se juntar a mais facções além da Penas de Gelo. Lotur e Elk perceberam isso quando viram os cartazes de missões naquela parede, que tinham símbolos proeminentes em seus títulos com o nome e o escudo da facção que se encaixava em tais missões. Parece que apenas as facções mais importantes podem enviar candidatos para serem testados regularmente. Lotur viu que havia missões apenas para 5 facções mais bem classificadas. Enquanto isso, Elk estava prestando atenção ao que estava no cartaz sobre a missão para novatos tentando entrar nas Penas de Gelo. Penas de Gelo? Missão nas Montanhas Fim. Descrição. O grupo de estudantes interessados em se juntar à facção Penas de Gelo deve completar uma missão de investigação e, se possível, resolver o problema em uma fazenda na área das Montanhas Fim. Agricultores da região relataram problemas com animais e feras, além do aparecimento de ruídos no meio da noite em certos pontos sensíveis. Investigue este ponto e informe a academia sobre quaisquer descobertas. A academia recomenda que, se for possível, descobrir a origem do problema e notificar a gerência da academia. Aguarde nossas ordens. Atenção! Área com relatos de aparição de seres malignos. A duração, de 2 a 10 dias, a academia não dará aulas perdidas aos alunos desta missão durante este período, mas os alunos interessados terão que compensar o tempo perdido por conta própria. Recompensas. Aprovação da academia para que os alunos se juntem à facção Penas de Gelo. 2.500 pontos de mérito para o grupo. 200.000 moedas de bronze para o grupo. Uma pílula de grau bronze para cada membro do grupo. Montanhas Fim. Lotur também anotou os detalhes naquele cartaz, lembrando-se de que já havia feito uma missão naquela área, daquela vez ao lado de Analiese. As Montanhas Fim eram uma grande porção de terra no território da província Fim, com locais interessantes para treinamento e cultivo para cultivadores de segundo estágio. Nela, havia vários perigos e áreas selvagens onde os recursos naturais cresciam longe dos humanos, o que poderia ser uma vantagem para esses alunos, que geralmente estavam entre o final do primeiro estágio e o início do segundo. Mas, dado o tamanho das Montanhas Fim, não havia áreas tão perigosas em alguns locais, e havia ameaças consideráveis em outros. Considerando isso, Lotur não tinha certeza de quão perigosa essa missão seria, considerando apenas as informações disponíveis no pôster da missão. De qualquer forma, depois de alguns minutos em frente àquele mural, os jovens começaram a se dispersar dali, reunindo-se de acordo com suas facções de interesse, bem distantes uns dos outros. O grupo na missão para se juntar à facção de Victoria contava com outras 4 pessoas além de Lotur e Elk, 3 mulheres e um homem. Dessas pessoas, uma delas estava no mesmo nível da ruiva ao lado do jovem Ritter. Em contraste, o restante das pessoas já era cultivador de nível 10. Apenas Lotur estava no nível 11, e mesmo sem saber, cada um deles se reuniu ao seu redor, já o colocando na posição de líder da missão. Todos ali conheciam Lotur por suas conquistas recentes, mas também porque ele era marido de Victoria. Eles queriam se juntar à facção dessa mulher. Então, todos lá já conheciam Lotur antes mesmo de ele se tornar tão famoso na região. Por outro lado, como estavam em julgamento para se juntar às Penas de Gelo, a maioria não pertencia a nenhuma nobreza local. Não faria sentido se associar a um inimigo ou rival. Nem os rivais da família Frost tentariam se aproximar da facção de Victoria, nem ela os aceitaria em seu grupo caso um deles tentasse algo do tipo. Por isso, nenhuma dessas pessoas tinha intrigas anteriores com Lotur que pudessem atrapalhar seu caminho, e elas prontamente aceitaram a ideia de serem comandadas por ele. Lotur percebeu isso e não gostou. Sei que vocês querem que eu lidere esta missão, mas não tenho interesse nisso. Sou um lutador talentoso em diferentes áreas e provavelmente alguém que atrai a atenção como um imã. Ele percebeu que estava apenas dizendo coisas boas sobre si mesmo e mudou. Cough. Eu não sou muito bom em liderar pessoas. Será melhor se um de vocês ficar encarregado disso. Mas, algumas dessas pessoas comentaram, sentindo que não seria apropriado. Elk então disse, então que tal me deixar liderar? Não tenho forças, mas Lotur vai me apoiar. As 4 pessoas ali, Teresa, Anneli, Julia e Benjamin, ouviram isso e se entreolharam, sem pensar que isso seria ruim. Elk era uma nobre, filha de um patriarca, alguém que receberá uma excelente educação. Mesmo não sendo tão talentosa em cultivo quanto todos pensavam, ela certamente conhecia a teoria necessária para prosseguir em uma missão daquele tipo, e com Lotur apoiando-a com suas habilidades, nenhum deles poderia questioná-la. Dessa forma, eles rapidamente aceitaram Elk como líder do grupo e começaram a falar sobre o que era importante para eles.
temos que partir esta noite. Então, é melhor que cada um de vocês esteja pronto ao pôr do sol, disse Elk, olhando para os 4 indivíduos, 2 deles membros da burguesia, um de uma família nobre menor e um subordinado daquela nobre. Os 4 logo disseram que estavam prontos para partir e com carruagens disponíveis para a viagem. Então vamos viajar em 2 carruagens, ordenou Elk, já que não seria bom que cada um fosse em uma carruagem diferente. Vocês 3 irão em uma, e Lotur, Julia e eu iremos em outra. Ela falou, indicando que a mulher mais fraca iria com os 2 para equilibrar a força dos grupos. Os jovens aceitaram, e então o único homem ali perguntou: o que vocês esperam desta missão? Ouvi dizer que a dificuldade depende da força do grupo. Ele olhou para Lotur. Todos entenderam que ele quis dizer que a missão seria mais difícil por causa de Lotur, que ficou um pouco preocupado em falhar e ter que esperar mais 6 meses para se juntar a uma facção. Lotur sorriu amargamente ao ouvir isso e disse: bem, não será fácil, mas acho que podemos nos sair bem. Estou um pouco mais forte do que da última vez que a academia mediu minha força. Capítulo 435. Inimigos à frente. Ele sabia que provavelmente teria problemas nessa missão por causa dos seus vários inimigos. Mas além de não ter muito o que fazer para evitar essas ameaças, ele achava que conseguiria lidar com a situação. Por outro lado, ele precisava que essas pessoas pelo menos saíssem para cumprir a missão com ele e Elk, já que a academia exigia um número mínimo de membros por equipe, para que ele não assustasse essas pessoas com sua realidade complexa naquele momento. De qualquer forma, os 4 jovens o ouviram e acreditaram que Lotur devia ter seus meios, dos quais a academia provavelmente não tinha conhecimento. Afinal, ter cartas na manga em um mundo como aquele era crucial. Com isso, depois de alguma conversa sobre pequenos detalhes desta missão, eles se despediram, combinando de se encontrar em 1 hora na saída da academia. Lotur e Elk foram se despedir de Annaliese, que ainda seguia sua rotina na academia. Quanto a Victoria, esse sujeito já tinha feito isso pela manhã, então ele só a veria novamente quando retornasse dessa viagem. Victoria avançou seu cultivo corporal recentemente, e Annaliese subiu para o nível 11 de cultivo da alma. Lotur ponderou sobre isso depois de ver sua cunhada. Ele então observou seu status e o de Elk antes de ir encontrar seu grupo. Nome: Lotur Ritter. Físico: o que não te mata te fortalece. Linhagem: devorador de vida. É cultivo: nível 11. Força: 55,7. Constituição: 205,1. Destreza: 50. Agilidade: 65,9. Inteligência: 93,4. Percepção: 106,6. Vontade: 87,3. Força vital externa: 1143. Nome: Elk Becker. A cultivo: nível 9. Força: 21,8. Constituição: 105,6. Destreza: 24,4. Agilidade: 24,5. Muito bom. Com esses status, Elk estará segura contra oponentes e golpes no início do 2º estágio. Ele estava satisfeito com o progresso da mulher por causa do treinamento e da diversão. E mesmo que alguém mais forte que isso venha ameaçá-la, sua armadura e armas a ajudarão a se proteger. Lotur lembrou-se dos itens que lhe dera depois da última vez que coletou anéis espaciais inimigos. Seus olhos então se voltaram, e ele olhou na direção dos muitos observadores de alto nível na área ao redor e cerrou os punhos. Se vocês ficarem no nosso caminho, não terei misericórdia. Depois de fazer vários de seus observadores tremerem inconscientemente, Lotur se encontrou com seu grupo. Com isso, eles rapidamente se dividiram em 2 grupos, partindo em 2 carruagens na direção das montanhas Finn, que ficavam a pouco mais de uma noite de viagem de Cidade Peters. Devido à situação, Lotur não teve a chance de se divertir com Elk durante a viagem. Em vez disso, preparou-se para passar a noite treinando e estudando alquimia e medicina, 2 profissões nas quais tinha menos domínio no momento. Julia viu tudo e percebeu que Lotur era muito mais talentoso do que o povo da província pensava. Ele parece tão habilidoso nessas 2 profissões, mas ele nem as demonstrou quando competiu na conferência provincial. Ela tentou disfarçar o olhar, sentindo que Lotur era fantástico. Elk percebeu o interesse da colega de grupo por seu homem. Mesmo assim, tentou se concentrar em seu próprio desenvolvimento, no qual precisava se concentrar para não se distanciar tanto de Annaliese e Victoria. Minha força física eventualmente chegará ao mesmo nível que a desses 2 por causa do nosso método para ficarmos mais fortes. Mas o poder da alma dos 2 está avançando em ritmo acelerado, enquanto eu não consigo evoluir devido ao meu estágio de cultivo. Ela ponderou antes de conseguir focar sua atenção em si mesma. Enquanto o grupo de Lotur se movia pelos estreitos trechos de terra na província de Lin, seus inimigos estavam posicionados não muito longe daquelas 2 carruagens. Depois de dias desde o incidente em sua propriedade, parte dos poderes que perderam seu povo para as formações e brutalidade de Lotur estavam finalmente agindo. A paciência de alguns dos poderosos da cidade Peters com Lotur já havia se esgotado com as recentes conspirações deste jovem. Com isso, uma grande coalizão se formou para agir contra ele. Como os membros desses poderes estavam estudando na Academia Estrela da Manhã e tinham uma maneira de descobrir a missão de Lotur, essas organizações não o atacaram antes. Eles queriam aproveitar essa oportunidade para agir vigorosamente contra Lotur, colocando vários homens de alto escalão no caminho de tal pessoa. Conforme planejado por pessoas como o líder da família Bayer, 40 cultivadores de 2º estágio aguardavam a carruagem de Lotur a cerca de 50 quilômetros de Cidade Peters. Naquele local, pedras do tamanho de casas bloqueavam a estreita trilha de terra, cercada pela mata densa desta parte das florestas laterais de Cidade Peters. Nos arredores, escondidos nos galhos das árvores mais altas da área, estavam os vários especialistas que queriam acabar com a vida de Lotur naquela noite. Entre eles, até patriarcas de nível 15 estavam lá, cada um ansioso para acabar com o jovem que já havia se mostrado muito pior que Victoria.
Mas, diferente de Victoria, Lotur não tinha o direito de ser tão talentoso, já que não tinha a proteção da vingativa família Hills. Dessa forma, eles não deixariam de agir contra esse sujeito problemático, e como ele era louco o suficiente para deixar Cidade Peters, eles usariam tudo que estivessem à disposição naquele dia. Era uma pena que o duque da província, um transcendente, não tivesse concordado em se juntar a esse grupo, mas eles tentaram convencer um especialista. Finalmente poderei lavar o ódio do meu coração, murmurou o patriarca Bayer para si mesmo enquanto esperava as carruagens do grupo de Lotur ao lado de seus aliados. Ao ouvir isso, o patriarca Vogel não pôde deixar de concordar. Além de ter causado vários problemas para sua família, Lotur ainda se aliara a uma renegada como Elizabeth. Hoje vou fazê-lo sentir o quão poderoso é esse veneno. O homem cerrou os punhos, animado para resolver aquele problema que estava até distraindo a atenção de sua família da Casa Frost. A Casa Frost vinha agindo discretamente ultimamente, tentando firmar novas parcerias para alavancar melhor seus ganhos na Conferência Provincial. Mesmo assim, Lotur estava atrapalhando essas organizações, e alguns dos especialistas presentes desejavam matá-lo principalmente por isso. A facção do segundo príncipe está começando a pressionar nosso grupo, então temos que retomar o controle da situação o mais rápido possível, pensou o patriarca Froberg ao ver as luzes das carruagens iluminando as formações do grupo de Lotur, iluminando o caminho onde eles estavam esperando. Com isso, finalmente chegou a hora desses líderes locais lidarem com a mais importante ameaça recente ao equilíbrio local da província. Capítulo 436. Medidas de emergência. Quando isso aconteceu, Elk, que estava meditando com os olhos fechados, abriu os olhos surpresa, pois não estava nos planos deles fazer nenhuma parada naquele momento. Apenas 1h30 havia se passado desde que eles deixaram Cidade Peters, então eles estavam longe de atingir seu objetivo. Lotur também parou de prestar atenção em seus livros para olhar para fora do veículo enquanto usava sua capacidade visual para verificar os arredores. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Julia, sua companheira de viagem, enquanto olhava de um lado para o outro das janelas da carruagem, sem entender o motivo daquela parada inesperada. Lotur então disse, há inimigos à frente bloqueando o caminho. O que? Perguntaram Elk e Julia ao mesmo tempo, ambas preocupadas, com uma delas entendendo mais ou menos o que aquilo significava. No entanto, ao mesmo tempo, a outra estava vivenciando tal situação pela primeira vez na vida. Lotur explicou melhor enquanto guardava seus livros em seu anel espacial. Um grupo de 40 cultivadores está nos observando dos arredores enquanto uma pedra bloqueia o caminho à frente. Eles estão aqui por mim. Ele viu o status do pai de Alec Bayer e reconheceu prontamente seus inimigos. Nome, David Bayer. O cultivo da alma, nível 15. A cultivo corporal, nível 11. Força, 70.1 Constituição, 81.4 Destreza, 71 Agilidade, 70.9 Calma. 40 pessoas? Perguntou Julia, achando aquilo um exagero, mas rapidamente se dispondo a ajudá-lo. Lotur, se você quiser nossa ajuda. Não, eles são cultivadores de segundo estágio. É melhor você não se envolver nisso, disse ele enquanto se preparava para sair da carruagem. Guerreiros espirituais? A mulher empalideceu quando Elk começou a ficar preocupada com seu homem. Lotur então disse, não se preocupe, vou falar com eles e resolver isso. Mas enquanto isso, fique aqui. Falar com eles? Julia não conseguia acreditar, mas ela e Elk só conseguiam aceitar isso. Os dois sabiam que Lotur era muito mais forte do que eles e se tentassem se envolver, só atrapalhariam. Então, mesmo sabendo que a situação não era boa para ele, os dois ficaram para trás, com medo do que poderia acontecer. Lotur saiu da carruagem, já manipulando o sistema para transformar alguns pontos de força vital externa em pontos de constituição, temendo que o poder daqueles indivíduos fosse suficiente para matá-lo. Parece que terei uma luta difícil aqui. Ele notou que além de David Bayer, mais 6 guerreiros espirituais de nível 15 estavam por perto, junto com 15 indivíduos de nível 14 e o resto, homens de nível 13. Todos eles eram muito fortes, armados e olhavam maliciosamente em sua direção. Nessa situação, Lotur não conseguiu mais manter seus pontos força vital externa. 50 pontos adicionados em Constituição ao custo de 1000 força vital externa. Constituição, 255.1. Força vital externa, 143. Imediatamente após fazer isso, Lotur sentiu algo forte percorrer seu corpo, como se estivesse sendo eletrocutado. Mas desta vez, ele agiu de forma tão decisiva que os efeitos sobre ele se tornaram visíveis até para as pessoas ao redor. Naquele momento, ao sentir seu nível subindo, Lotur parecia ter uma poderosa fonte de energia fluindo dentro de seu corpo, sua pele brilhando em uma cor dourada. Ao mesmo tempo, pequenas faíscas saíam de seu corpo, fazendo parecer um filho do trovão. Os jovens na carruagem em frente a de Lotur viram isso ao saírem do veículo para entender a situação e não precisaram ouvir nada dele. Pelo contrário, entenderam imediatamente que algo estava errado e só atrapalharia aquele homem de cabelos prateados, que naquele momento, brilhava como uma pequena estrela. O que está acontecendo com ele? O transcendente, observando Lotur, viu isso e ficou em dúvida, curioso para saber que tipo de arte o filho de Daimon estava praticando. Os outros indivíduos naquela área também viram a condição de Lotur e sentiram que algo estava errado. O que está acontecendo? Não sei. Talvez ele esteja usando alguma técnica? Parece que ele percebeu porque estamos aqui e está se preparando para o pior, usando tudo que tem à disposição. Um patriarca pensou sobre isso enquanto observava Lotur com os olhos semicerrados. Parece que ele é realmente perigoso. Ele ainda estava escondendo alguma coisa. Tal pessoa cerrou os punhos, percebendo que suas famílias estavam certas em não dar mais tempo a esse sujeito. Quando os inimigos de Lotur começaram a se aproximar dele, saindo de seus esconderijos, para ficar cara a cara com aquelas carruagens, ele viu seu status.
Nome, Lotur Ritter. Físico, o que não te mata te fortalece. Linhagem, devorador de vida. É cultivo, nível 12. Força, 55,7. Constituição, 255,1. Destreza, 50. Agilidade, 65,9. Inteligência, 93,4. Percepção, 106,6. Vontade, 87,3. Força vital externa, 143. Ele viu seu status quando suas roupas ficaram sujas com as impurezas que saíam de seu corpo. Mas agora Lotur não tinha tempo para prestar atenção nisso e continuou com suas roupas, que continham uma armadura de grau bronze que protegia seus órgãos vitais, exceto sua cabeça. Por outro lado, ele já estava segurando firmemente seu cajado elemental enquanto se preparava para usar seu cinturão espacial. O cajado elemental me permite destruir ataques até 50% mais fortes que o meu poder corporal. Isso significa que ele me ajudará a lidar com ataques espirituais de até 382,65. Isso provavelmente me colocará em posição de lutar contra essas pessoas. Ele ponderou enquanto parava e olhava na direção dos inimigos mais fortes, que naquele momento estavam parados no topo da rocha no meio daquela estreita estrada de terra. Aquele cajado de novo. O transcendente voando sobre a área continuou parado, observando o que Lotur seria capaz de fazer. Ele não podia deixar o jovem morrer ali, pois era do interesse do pai de Daimon levar Lotur para a capital do Império. Mas o enviado estava curioso para ver o jovem lutar, então não decidiu agir imediatamente. Verei um pouco de sua destreza. Se ele conseguir se salvar dessa situação por mérito próprio, darei a ele a chance de passar mais alguns dias com sua namoradinha antes de levá-lo para o avô, pensou enquanto olhava na direção de Elk. Enquanto isso, Lotur finalmente disse, vejo que alguns líderes da província não conseguem lidar com a ideia de eu partir e vieram se despedir. Ou estou enganado? Tis, você é realmente um pirralho corajoso. Você está falando bobagem antes de morrer. David disse isso, olhando furiosamente para Lotur, sentindo que hoje era seu dia de vingar a humilhação do filho. Ele e os outros especialistas inimigos presentes notaram o cheiro de impurezas no corpo de Lotur e perceberam que ele havia avançado. Naturalmente estavam curiosos para entender como aquele sujeito havia feito aquilo. Ainda assim, como o objetivo de todos ali era eliminá-lo, nenhum deles tocou no assunto. Eles apenas se entreolharam, tendo mais um motivo para matar aquela pessoa sem pensar duas vezes. Pirralho, hoje você vai morrer. Não tente nos impedir com palavras. Esse será o seu fim, disse o patriarca Vogel enquanto nuvens venenosas começavam a se dissipar de suas mãos. Naquele momento, vários desses inimigos atacaram na direção de Lotur enquanto o jovem os olhava imóvel. Então, estrondo. Capítulo 437. Resultado inesperado. O mesmo aconteceu em vários outros ataques simultaneamente, quando 14 figuras apareceram na área atrás das carruagens de Lotur. Os aliados de Lotur na companhia de motores Ritter já sabiam que o sujeito estava deixando Cidade Peters. Então, prontamente enviaram pessoas para ajudá-lo em caso de necessidade. Por isso, 14 indivíduos entre os níveis 13 e 15 apareceram neste local depois que os inimigos atacaram brutalmente na direção de Lotur. Os inimigos perceberam que os aliados de Lotur estavam agindo simultaneamente com eles e ficaram mais sérios. Naturalmente, seria mais difícil agir com essas pessoas ali. Mas enquanto muitos desses indivíduos estavam carrancudos, Lotur desapareceu de onde estava depois de usar o cinturão espacial. Para onde ele foi? Gritou alguém, deixando de lado os enviados das famílias Becker, Frost, Kristen, Coiteusen e alguns poderes burgueses de Cidade Peters. Mas antes que essas pessoas pudessem identificar para onde Lotur tinha ido, elas ouviram um som de ossos quebrando vindo de um patriarca local. Rachadura. Naquele instante, Lotur apareceu atrás do oponente de nível 15 e balançou seu cajado com toda a força que tinha para atingir a parte de trás da cabeça dessa pessoa. O ataque de Lotur foi tão rápido e decisivo que seu oponente não conseguiu reagir a tempo e sofreu o golpe impiedoso do jovem Ritter. Tal pessoa foi jogada na direção oposta ao movimento de Lotur, sentindo uma dor severa na base da cabeça. O ataque de Lotur não fora forte o suficiente para ameaçar a vida daquele homem, visto que a constituição do patriarca era superior à força do jovem Ritter. Mas como a diferença não era grande e o cajado era resistente, o homem sentiu o golpe. Sangue começou a escorrer do ferimento na parte de trás da cabeça, vindo do crânio fraturado. Enquanto isso, a cabeça do homem começou a doer, e ele sentiu uma desorientação mental temporária. O quê? Os oponentes de Lotur nas proximidades notaram o quão brutal ele havia agido, percebendo que sua força não podia ser subestimada. Droga! Quanto ele estava escondendo? Perguntou-se David Bayer, sentindo-se um pouco nervoso pela primeira vez naquele lugar desde que o golpe de Lotur parecia que poderia machucá-lo. O primeiro inimigo de Lotur sofreu por estar despreparado, algo que não se repetiria. Esses homens sabiam disso, mas não podiam deixar de respeitar um pouco mais aquele jovem, que já havia atingido o nível capaz de assustá-los. Por outro lado, Lotur finalmente percebeu que teria ajuda nessa luta, vendo naquele lugar escuro alguns dos anciões que seus aliados haviam colocado para vigiá-lo. Ele então acenou com a cabeça na direção de um deles, mas não ignorou os oponentes na área. Assim, logo continuou com seus planos, começando a correr pela área, procurando erros dos oponentes para atacá-los.
Que rápido! Um dos patriarcas ali presentes disse surpreso, vendo a velocidade com que Lotur se movia, algo genuinamente assustador. Inacreditável! Esse desgraçado é um gênio! Comentaram em voz alta as pessoas do grupo inimigo enquanto os aliados de Lotur o olhavam de forma estranha. Eles estavam boquiabertos e com os olhos arregalados, sem entender de onde vinha toda aquela velocidade, que ultrapassava a de todos ali. Além disso, Lotur já era tão rápido que até mesmo o transcendente que observava a situação do céu estava franzindo a testa. Que porra está acontecendo? Ele se perguntou ao ver uma figura circulando o campo de batalha. Ele é mais rápido do que meus olhos conseguem acompanhar? Mas como um transcendente, esse homem logo usou o poder de sua alma para fortalecer seus atributos físicos e alcançar distância suficiente para espionar Lotur. Os movimentos do jovem Ritter lentamente se tornaram mais evidentes para aquele homem nos céus, revelando seus passos enquanto ele desviava dos ataques inimigos e os enfrentava. Incrível! A velocidade dele atingiu um nível tão alto. Será essa a habilidade de um cultivador focado no caminho do corpo? Questionou-se o especialista da capital do Império, sentindo que Lotur não precisava mais de sua ajuda. Lotur estava lutando naquele local, mas com uma velocidade tão superior à de seus oponentes, o jovem conseguiu fugir e ninguém o alcançou. Ele estava lá porque queria, o que foi suficiente para gerar muitas dúvidas nos patriarcas e anciãos locais. Com isso, ao mesmo tempo em que atacava seus oponentes mais fortes, deixando-os mais fracos para seus aliados, Lotur rapidamente conseguiu destruir as esperanças dessas pessoas. Ele não era forte o suficiente para colocar a vida desses patriarcas em risco agora, mas era forte o suficiente para se proteger eficientemente dessas pessoas. Eles não conseguiram nem atingi-lo, então como ousaram pensar em matá-lo? Elke e os outros membros da equipe de Lotur assistiam a tudo isso em silêncio de suas carruagens, orgulhosos e também chocados com a força dessa pessoa. Para a maioria deles, Lotur era apenas um aluno talentoso. Mas ao vê-lo naquela noite, eles estavam vendo alguém que já havia atingido o nível necessário para se proteger dos líderes de organizações locais. Isso não era pouca coisa, algo que geralmente apenas os líderes de facção da Academia Estrela da Manhã conseguiam alcançar. Por isso, eles ficaram ainda mais respeitosos com esse homem que estava apenas tentando fazer uma missão para se juntar aos Penas de Gelo. Lotur desferiu outro golpe na nuca de um de seus oponentes. Mas desta vez, não conseguiu causar tanto dano ao corpo do oponente, pois tal pessoa havia usado o poder da alma para fortalecer o corpo. Mas outro oponente de Lotur, David Bayer, estava ajoelhado a 10 metros de distância do jovem, em agonia, com as mãos na parte de trás da cabeça. Lotur acabará de atacá-lo. Mas em vez de fortalecer seu corpo como a vítima mais recente do jovem Ritter, o patriarca havia construído um escudo elemental ao redor de seu corpo, usando uma de suas técnicas. Como tal coisa dependia da ação de um elemento espiritual, o cajado de Lotur driblou as defesas de Davi e atingiu a cabeça desprotegida deste homem. Como resultado, ele estava em agonia, irritado com seu oponente escorregadio. Lotur, seu filho da puta, volte aqui e lute como um homem. Mas Lotur fez o mesmo que os outros indivíduos nas redondezas. Ignorou os gritos de raiva daquele homem enquanto agia contra seus oponentes e seus aliados. Por isso, em apenas 10 minutos de combate, o grupo, antes em menor número, superou suas desvantagens e fez seus oponentes perderem a vontade. Ninguém havia sido morto, mas o lado com a vantagem numérica estava lentamente enfraquecendo, com várias pessoas feridas pelas ações de Lotur. Então, logo alguém deu um passo para trás e decidiu recuar. Capítulo 438. Retornando à jornada. Nenhum dos lados queria ter uma batalha mortal com os oponentes, que faziam parte dos poderes relevantes na província. Tudo que os inimigos de Lotur queriam era eliminar aquele jovem, então fizeram o que era necessário enquanto tentavam se defender daqueles oponentes incômodos. Mas ao perceberem que estavam caminhando para a derrota, sem chance de colocar a vida de tal pessoa em risco, reconheceram que não valia a pena continuar. Os aliados de Lotur também não queriam levar a questão a um ponto sem volta, e ao menor sinal de que os oponentes queriam parar, eles também diminuíam o ritmo. O único que não estava tão feliz com tudo isso era Lotur, pois sabia que esses poderes continuariam a incomodá-lo. Mas ele também recuou, indo para o lado de seus aliados, sabendo que mesmo se continuasse, não conseguiria muita coisa. Ele precisava aumentar bastante sua força para poder ferir seriamente esses oponentes. Mas por outro lado, embora já tivesse bons aliados capazes de protegê-lo, seus relacionamentos ainda não haviam chegado ao ponto em que esses homens matariam por ele. Mesmo considerando os mais de uma dúzia de inimigos feridos e impossibilitados de continuar lutando, dificilmente algum deles pereceria. Como não conseguiria nada continuando, Lotur aceitou o fim do confronto dessa forma, sem dizer nada para manter a batalha em andamento. Vamos recuar, disse o patriarca Froberg enquanto lançava um olhar feio para Lotur. Todos os aliados daquele homem concordaram enquanto ainda olhavam para seus oponentes, segurando suas armas. Mas lentamente, eles guardaram seus itens ofensivos enquanto olhavam para seus inimigos. Lotur aproveitou então o pouco tempo que tinha com alguns dos líderes locais e disse: aconselho-os a pararem de me vigiar e de conspirar contra mim. Se mudarem de atitude a partir de hoje, não seremos amigos. Mas não voltarei às suas portas para me vingar no futuro. Ele tentou uma abordagem pacífica. Ah? Você está nos ameaçando? Perguntou David Bayer enquanto olhava para o rosto de Lotur, posicionado de forma que todos ali pudessem ver que os ferimentos em seu corpo o incomodavam muito. Ele estava de pé, mas sua posição era estranha, como a de um homem doente tentando parecer forte. Lotur olhou nos olhos do oponente e disse: sou eu. Cabe a você passar por essa loucura sem motivo e arcar com as consequências ou recuar. Cada uma daquelas 40 pessoas se sentiu péssima ao ouvir isso, pois estavam sendo ameaçadas por um jovem de 20 anos que até pouco tempo atrás era apenas um inseto aos seus olhos.
Além disso, o pior de tudo era que sabiam que Lotur realmente tinha potencial para executar suas ameaças. Depois de suas palavras, todas essas pessoas ficaram em silêncio, odiando-o por mais algumas dobras, sabendo que não conseguiriam fazer isso facilmente. Eles não estavam agindo contra Lotur porque este jovem era bonito, talentoso e irritante. Era porque sua facção queria que ele fosse embora, e eles seguiram ordens. É claro que houve um pouco de ressentimento causado pelo assassinato de Lotur contra grupos dessas famílias. Mas, embora relevante, isso foi o menor de toda a situação. Como não podiam fazer muito, essas pessoas só conseguiam amaldiçoar Lotur em suas mentes. Se você não fizer isso, não terei misericórdia. Não haverá uma segunda chance, disse ele enquanto um pouco de sua aura mortal escapava de seu corpo. Veremos, pensou David Bayer calmamente, considerando que a facção do terceiro príncipe tinha pessoas muito mais fortes que eles. Só porque eles falharam não significa que seus superiores falhariam. Então Lotur ainda poderia morrer, e todos eles poderiam estar seguros e livres para aproveitar os benefícios que viriam com a queda da família Frost. Por isso muitos ali não tinham tanto medo de Lotur a ponto de concordar com o que ele queria. Os aliados de Lotur viam a situação com interesse, notando quão ameaçador Lotur era contra seus oponentes, sem nenhuma timidez em fazer promessas e decidir coisas sem falar com eles. Mas no calor do momento todos entenderam que um jovem como ele podia falar mais do que devia. Dessa forma, ninguém chamou sua atenção enquanto se preparavam para deixar a área. Alguns deles ainda ficariam de olho no grupo de Lotur, mas outros retornariam para a cidade Peters, pois a maior ameaça ao jovem já havia passado. Esses poderes locais eram aqueles que os aliados de Lotur queriam impedir de fazer qualquer coisa contra ele. Mas como até os patriarcas haviam falhado naquela noite, essas pessoas já sabiam que seu aliado estaria livre desses problemas por um tempo, pelo menos. Lotur também estava ciente disso. Logo após os inimigos começarem a deixar a área, ele agradeceu aos anciãos mais fortes que vieram ajudá-lo, prometendo visitar suas famílias no futuro. Então, depois que um dos mais fortes ali usou suas técnicas para destruir a pedra no caminho em frente às carruagens, a maioria deles foi embora, deixando aqueles jovens quase sozinhos. Somente Lotur sabia que alguns deles ainda o observavam dos arredores enquanto seus 5 companheiros de missão saíam das 2 carruagens para conversar. Uau! Isso foi incrível, Lotur! Uma das mulheres disse a ele, sentindo-se animada depois que todo o medo anterior passou. Você é poderoso. Eu nem consegui ver seus movimentos durante a batalha, comentou o jovem de nível 10, ainda pálido após ter presenciado o confronto dos especialistas locais. Sim, eu pensei que você fosse morrer, para ser sincera. Mas ainda bem que eu estava te subestimando, disse Julia enquanto Elke abraçava Lotur, feliz com sua performance. Mas ela logo sentiu um cheiro estranho vindo de dentro das roupas dele e se afastou. Haha, esqueci disso, comentou Lotur, afastando-se do grupo para se limpar ali perto. Essas pessoas riram da situação, mas cada um queria saber como havia avançado sem nem precisar meditar. Lotur acabará de caminhar brilhando como uma estrela, parecendo um filho do trovão, à medida que avançava de nível. Eles tinham visto isso, então ficaram curiosos para saber que tipo de arte proibida Lotur estava usando. Elke, você está bem perto, né? O que aconteceu antes? Julia perguntou ao líder do grupo. Elke desviou o olhar para onde seu homem tinha ido se trocar e disse, não sei. Enfim, vamos limpar a trilha à frente. É hora de voltar à nossa missão. Ela os fez olhar na direção onde várias pedrinhas haviam sido deixadas após o ataque do especialista aliado de Lotur. Então, eles deixaram o assunto de lado e rapidamente fizeram aquele serviço até que Lotur retornasse, já limpo e vestido com roupas novas. Então o grupo retornou à jornada com os cocheiros tentando esquecer a batalha anterior e se concentrar na estrada à frente. Capítulo 439. Início da missão. Mas diferente de antes, quando ele havia prometido dar uma chance a Lotur se o jovem conseguisse se salvar sozinho, esse homem agora estava repensando isso. Ele não acreditava que Lotur pudesse escapar se um jovem tão jovem usasse todas as suas habilidades. Afinal, a diferença de cultivo entre ele e os líderes locais não era pequena. Mas ainda assim, ele se lembrava muito bem da última vez que vira Lotur tentando correr, e não pôde deixar de se preocupar, dado quanto aquele jovem havia melhorado em tão pouco tempo. Ele não estava tão forte e rápido naquele dia a ponto de eu não conseguir pegá-lo. Ele ponderou, sentindo que algo devia ter acontecido depois que deixou Cidade Peters. Será que ele encontrou algum recurso especial? Ou alguém do grupo de Daimon o ajudou de alguma forma? Considerando as tecnologias deles, eu não duvidaria de nada. Mas se eu sequestrá-lo agora, não poderei vê-lo em ação para fazer um julgamento melhor sobre ele. Ele pensou na missão que Lotur e aquele grupo tinham que cumprir. Essa poderia ser uma oportunidade para este transcendente ver Lotur usando outras habilidades e avaliar sua força e possíveis segredos. Considerando que ficaria de olho em tudo e poderia agir caso Lotur apresentasse uma nova melhora, ele decidiu cumprir sua promessa e esperar. Vou te dar o tempo necessário até você completar esta missão. Depois disso, será a hora de você conhecer seu avô. Horas depois, quando o sol nasceu no horizonte, o grupo de Lotur estava chegando às proximidades da vila onde começariam sua missão, enquanto as carruagens daquele grupo terminavam seu caminho para aquela vila. Os jovens estudantes da Academia Estrela da Manhã estavam acordando do pouco sono que tiveram naquela noite. Mas alguns acordaram com expressões estranhas, expondo o desconforto de dormir em uma carruagem que percorreu uma estrada de terra em péssimas condições. Lotur percebeu isso quando acordou e notou a situação de Julia, que não tinha uma constituição tão alta quanto a dele ou de Elke e, portanto, havia sofrido muito mais na jornada.
As estradas neste lugar não estão prontas para meus carros. Ele pensou sobre esse ponto, observando que teria que lidar com esse problema quando retornasse à cidade Peters. Teremos que preparar as ruas de cidade Peters para carros e veículos maiores, mas também construir pelo menos uma estrada entre essa cidade e outra próxima. Só assim conseguiremos que nossa empresa de transporte funcione sem problemas de manutenção frequentes. Ele sorriu ao pensar em criar pedágios, já que não permitiria que ninguém passasse por suas estradas sem pagar. Aqueles que optarem por arriscar fora das estradas sofrerão com o desgaste das peças e terão que pagar ainda mais caro com a manutenção de seus veículos. Ele sorriu, sentindo como era bom estar do seu lado comercial. Sem dúvida, eu vou vencer. O quê? Elke viu o sorriso no rosto de Lotur e perguntou em voz baixa. Ele beijou a testa dela e disse, nada. Estava pensando em alguns ajustes que terei que fazer na minha organização quando voltarmos para a cidade Peters. Ou melhor, talvez eu devesse enviar uma mensagem aos nossos aliados para que cuidem disso o mais rápido possível. Ele olhou na direção de um de seus observadores, que certamente tinha um método de comunicação com os poderosos de cidade Peters. Então ele esperou para fazer isso até que as carruagens do grupo chegassem à vila naquela área das montanhas Finn. Lotur cumprimentou seus colegas no outro vagão, e quando eles foram a um café local, ele foi se comunicar com um dos observadores. Essa pessoa prometeu enviar sua mensagem à família Becker, assegurando-lhes que tal casa transmitiria sua preocupação aos demais associados. Com isso, o jovem Ritter tomou o café da manhã junto com seu grupo sem pensar mais na companhia de motores Ritter e começou a voltar sua atenção para onde estava. A vila em que eles tinham acabado de entrar ficava perto da área central das montanhas Finn, onde o problema que eles deveriam investigar estava acontecendo. Este lugar quase não tinha cultivadores fortes, então quando o grupo deles chegou, a maioria dos cerca de 200 moradores locais começou a prestar atenção neles. Mas dos poucos cultivadores presentes, um deles logo foi até onde eles iam comer para falar sobre a missão que sua família havia criado na Academia Estrela da Manhã. Senhoras e senhores, vocês estão aqui amando da Academia Estrela da Manhã? Perguntou um indivíduo de nível 7 enquanto olhava para os jovens. Essas 3 pessoas se entreolharam e então focaram em Elke, mostrando àquele homem quem era o chefe ali. Elke então disse, sim, estamos aqui em nome da Academia. Precisamos investigar a área por causa de um fenômeno estranho envolvendo os animais e feras da região. Depois de ouvir isso daquela mulher de nível 9, o homem, que parecia estar na meia-idade, era loiro, um pouco acima do peso e alto, suspirou aliviado. Suspirar. Que bom que você está aqui, disse ele, olhando para Elke sem se importar que aquela que parecia ser a mais fraca do grupo fosse, na verdade, a líder. A situação na fazenda da minha família não é nada boa. Os animais se recusam a trabalhar, estão adoecendo com frequência e alguns passam o dia inteiro dormindo. Só durante a noite, quando todos deveriam estar dormindo, eles se tornam mais ativos. Mas mesmo assim não podemos fazer nada, pois sempre ouvimos barulhos estranhos vindos das montanhas onde os animais pastam. Como todos têm medo de ir ver o que é, estamos sem produzir alimentos, enquanto aos poucos vamos perdendo nossos animais, disse ele em tom nervoso, o que era natural de se esperar de um homem preocupado com o destino de sua casa. Para piorar a situação, os animais da região estão mais ativos e violentos do que nunca. Não sei o que está acontecendo. Ele colocou a mão direita na testa, mostrando aos jovens as feridas abertas em seu antebraço. Lotur viu usando sua capacidade visual e percebeu rapidamente que não eram hematomas comuns. Havia uma leve aura sombria sobre eles, algo que se não fosse pelo cultivo do homem, provavelmente já teria ameaçado sua vida. Lotur conseguia ver isso não apenas por causa de sua capacidade visual, mas também por causa de seu conhecimento médico. Esse ferimento foi causado pelos animais da área? Perguntou Lotur, chamando a atenção do homem. Tal pessoa olhou para Lotur, que parecia apenas um mortal. Mas, dada sua angústia, não se deu ao trabalho de responder à pergunta do servo daquele grupo. Sim. O que aconteceu com os membros da sua família afetados por isso? Alguém morreu? Não. Mas eles estão em estado de coma desde que foram feridos. Por que você pergunta isso? Capítulo 440. Possíveis culpados. Os 5 indivíduos ao redor de Lotur demonstraram interesse, sem duvidar do jovem, mesmo que ainda não tivessem acessado nenhuma informação. O fazendeiro daquela região das montanhas Finn olhou para o grupo com estranheza, sem entender como aquelas pessoas podiam fazer suposições a partir de um simples ferimento. Mas como todos pareciam aceitar tal teoria, ele não disse nada, apenas observou os jovens com cautela. Lotur continuou. Há uma aura escura em seu ferimento, o que indica que a fera ou feras responsáveis por esses cortes estão afetadas por algum tipo de aura maligna. Não havia feras com habilidade ou afinidade com elementos malignos neste mundo. Portanto, todos os jovens vindos da cidade Peters sabiam que uma fera comum não poderia ter causado o que Lotur estava dizendo. Ao contrário dos humanos e outros seres, que podiam ter atributos malignos dependendo das circunstâncias de seu nascimento e experiências de vida. Uma besta ou animal não podia experimentar o mesmo. Eram seres com afinidades inatas com elementos contrários à escuridão e às coisas malignas. Portanto, se um deles entrasse em contato com algo assim, seria como uma doença que poderia levá-lo à morte se não fosse tratada a tempo. Luz e escuridão não poderiam ser unidas quando uma alma tivesse preferência por um dos tipos de elementos. Ou seja, uma alma sem afinidade por nenhum dos dois, em circunstâncias excepcionais, poderia até suportar a combinação de ambos. Mas isso seria impossível se tal alma tivesse preferência por um dos dois. A união dos dois tipos de elementos em um ser com uma preferência clara geralmente desestabilizaria a alma. Em outras palavras, a alma desse ser em contato com esses elementos de natureza totalmente oposta acabaria morrendo. Esse era o básico da teoria espiritual, que todos aqueles jovens e até mesmo aquele humilde fazendeiro conheciam. Dessa forma, todos entenderam as palavras de Lotur, mesmo sem ver aquela aura sombria.
Não consigo ver nada, comentou Júlia enquanto olhava para o braço daquele homem que naquele momento se olhava com preocupação. É natural. Só consigo ver porque tenho uma habilidade especial que me permite ver mais do que os olhos podem ver, comentou Lotur, sem dar mais detalhes sobre seus poderes. De qualquer forma, algum mal deve estar manipulando essas feras e assustando os animais. Sendo seres com afinidade por elementos contrários à escuridão, os animais eram bastante sensíveis a ela e ficavam agitados quando algo relacionado a ela acontecia perto deles. Por isso, cães e gatos domésticos neste mundo de cultivo seriam os primeiros a notar algo quando um lugar ruim ou uma pessoa problemática estivesse por perto. E por isso, mesmo neste mundo, os seres humanos têm animais domésticos, como era o caso na Terra. Foi também por isso que os animais na fazenda deste homem ficaram agitados. Então é isso? O fazendeiro ficou surpreso com a capacidade analítica do jovem que parecia um mortal. Não se pode julgar ninguém pela aparência. Que revelação! Lotur continuou. Considerando isso, deve haver espectros, cultivadores malignos, elfos negros, seres do submundo ou demônios por aí agindo contra essas feras. Gole, demônios. Todos ali, especialmente o fazendeiro, que morava perto de onde isso estava acontecendo, perguntaram em voz alta, chamando a atenção de todos dentro do café. Quando aquela palavra absurda foi dita em voz alta, todos pararam o que estavam fazendo, deixando de lado seus pratos de comida e conversas para olhar com admiração para aquele grupo. Lotur percebeu que todos estavam apavorados e disse: "Estamos apenas contando uma história. Não é o que vocês estão pensando, haha." Após alguns suspiros de alívio das pessoas presentes, Lotur olhou para 6 pessoas pálidas perto dele e disse em voz baixa: "Provavelmente não é um demônio. Eu apenas citei todas as possibilidades que existem para justificar a situação. Espectros, humanos malignos, elfos negros, seres do submundo e demônios eram os únicos organismos capazes de controlar elementos malignos. Esses eram os únicos seres que podiam nascer sem afinidade com elementos opostos à escuridão e ao mal. Certos humanos até tinham afinidade com a luz, por exemplo, mas este era um evento especial, não se aplicando a todos os cultivadores, como acontecia com as feras. Portanto, seres como este podiam ter todos os tipos de atributos, incluindo aqueles não tão interessantes para mostrar em público. De todos esses tipos de seres, os demônios eram de longe os piores. Humanos malignos eram apenas seres depravados que, por mais maus que fossem, possuíam as mesmas fraquezas que os humanos. Ou seja, as formas de matar eram as mesmas usadas contra outras pessoas. Espectros eram seres relacionados a almas caídas e possuíam muitas limitações físicas, tornando muito mais fácil para aqueles ao redor se protegerem deles. Ou seja, tais seres não podiam viver longe de seu local de nascimento ou do corpo possuído. Portanto, era relativamente fácil evitá-los, desde que se mantivesse distância. Os elfos negros eram uma variação dos elfos, seres naturalmente conectados a elementos positivos e luminosos. Eles eram o oposto desses seres, nascidos para se opor aos escolhidos do céu, os elfos amados pela mãe natureza. Devido a essa realidade, apesar de sua afinidade com o mal e a escuridão, esses seres raramente se envolviam com seres de outras raças, inclusive de fora da região ancestral. Quanto aos seres do submundo, esses organismos viviam entre o limiar da vida e da morte. Eram organismos especiais que não podiam ser classificados como seres vivos comuns, mas também não eram espectros. Esses seres podiam viver nos ambientes mais hostis deste mundo, mas, em geral, não eram numerosos e viviam em pontos muito remotos deste mundo. Por causa dessa realidade, nenhum desses seres era tão aterrorizante quanto os demônios, e essas pessoas não conseguiam deixar de preferir qualquer uma dessas opções. Então, o que vamos fazer? Perguntou o jovem ao lado de Lotur, imaginando quão problemático seria lidar com essa missão se um demônio estivesse por trás do problema naquela área. Bem, visitaremos os locais onde os fenômenos estranhos estão acontecendo. Depois, faremos nosso trabalho investigativo e enviaremos o relatório para a academia. É o que respondeu no lugar de Lotur. Esse sujeito concordou com a cabeça, sentindo que poderia descobrir mais se visse o local em questão ou pelo menos um desses animais. Ele e seu grupo então olharam para o fazendeiro, que naquele momento estava muito mais assustado do que antes e não gostava nem um pouco de ter que mostrar a área a eles. Gole. Mas como essa era sua única alternativa, ele rapidamente começou a orar ao Santo Serafim para protegê-lo, enquanto ele começava a guiar esses jovens para a área dos fenômenos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.